Fala, Guilherme, tudo bem? Como que tá? Fala, Boa noite. Evandro. Tudo bem? Me Tudo ouvindo bem, bem? pessoal? Muito obrigado pela presença. Então, hoje eu estou aqui com o nosso amigo aí de grupo, o Guilherme, CEO da Alcorp. A gente vai fazer um tema bem interessante, né? O Guilherme é uma pessoa que tem muita experiência sobre negócios digitais e negócios digitais voltados para a área de mobilidade elétrica, né? E aí focando um pouco na frota corporativa. Guilherme, muito obrigado por aceitar o convite, né? Por falar aí com a gente no Papo Elétricos. Pessoal que está assistindo, sejam bem-vindos. Ajudem aí a divulgar a live para os amigos de vocês. Então, cliquem no aviãozinho e mandem aí para quem vocês acham que não pode perder. E aí, passo a palavra aí para o nosso grande amigo Guilherme. Boa noite, Guilherme, bem-vindo. Fala, Evandro. Boa noite. Tudo bem? Tá dando uma falhada aí no seu Beleza. sinal, hein, cara? Tá Pra mim, falhando? tá. Que pra mim você tá bem pixelizado. Hum, Acho que seu sinal aí deve então, eu ter vou fazer o caído um pouco seguinte. aí. Tá, calma aí. Vou fazer o seguinte, então. Consegue passar pro 4G? Acho que fica melhor, hein? Exatamente, é o que eu estou fazendo. Aí, ó. O Zeno tá falando, você tá sumindo, Evandro. Boa. Agora tá voltando. Melhorou agora, pessoal? Agora voltou. É o meu filhão na sala, tá assistindo o YouTube e deve estar consumindo toda a banda. Boa. Bom, então agora aqui melhorou o sinal pelo jeito, né? Agora ficou bom. Então, beleza, pessoal. Passa a palavra para o Guilherme. Guilherme, faça aí as honras. Pode se apresentar para a galera. Acho que todo mundo aqui te conhece, né? Mas Boa. se tem alguém que não conhece, saber um pouco da sua história também e do que você tem feito aí em prol da mobilidade elétrica aqui no Brasil. Legal. Pô, obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Primeira vez aí que eu tô participando como convidado de uma live, né? Então, muito. Ah, é? Ó, primeira vez, primeira vez. Sinta-se honrado. Obrigado, então. Legal. Cara, vou dar um passo lá atrás, né? Vou me apresentar aí como desenvolvedor de negócios digitais, né? Eu comecei a empreender com negócios digitais há 11 anos, né? A primeira startup, e na época nem tinha conceito de startup, né? A primeira empresa coloridinha que podia trabalhar tatuado que eu abri foi lá em 2009 e era exatamente isso, e era uma empresa de pesquisa, né? De inteligência de mercado, né? Então eu trabalhava, meu background todo é de agência, então eu trabalhei, né, 15 anos em agência de publicidade, desde os 19 anos, e aí lá em 2009 a gente teve um insight coletivo. O pessoal que trabalhava, a gente atendia a conta da GM, inclusive até a Lu Bazanella, que foi convidada de uma das nossas lives, foi a minha última chefe, né, CLT, e a gente atendia a conta da GM. Então, pô, a gente criou o Facebook da GM, né, lá em 2008 para 2009. A gente, quando fez o lançamento do Celta, que era um Celta Elite, se eu não me engano, era um Celta lá que tinha, foi o primeiro carro vendido pelo Twitter. E a gente teve que fazer um Digital Day lá na GM para apresentar para eles o que era Twitter. Então os caras não sabem. O Facebook é a mesma coisa, muita gente não tinha ainda, né? Em 2008 para 2009, era mais de heavy user, era mais né, da galera dos millennials, né? Então os baby boomers, Exatamente. vamos segmentar, né? Os baby boomers não sabiam muito bem o que era o Facebook, o Twitter naquela época. E ali em 2009 foi quando a gente abriu a nossa primeira startup, que foi a Hello Research, que era uma empresa de pesquisa e inteligência de mercado, que realmente tinha um conceito startupeiro, né? Então a gente era em dois e fazia o que um departamento de 20 pessoas numa agência fazia. A gente, com menos 10 vezes menos investimento, a gente entregava 10 vezes mais resultado de segmentação de mídia, de performance.
E realmente a gente tinha um espírito startupeiro, né? Então, pô, a maioria das agências, quem conhecia a gente, a Hello na época, né, as primeiras contas grandes que a gente ganhou, Sony, falia a finada Skin Cariol, né, antes de virar Brasil Quirim, eles tinham certeza que a gente era um andar inteiro. Eles chegavam e falavam, pô, aonde é a sala de reunião? A gente, cara, não tem, é ali, a bancada onde todo mundo trabalha, né? Então, e era um lugar, cara, sem muita regra, mas tinha uma disciplina muito grande na questão da tecnologia. Então a gente era 100% digital, né? Então não tinha o processo, porque tudo começou, olha que história engraçada. Tudo começou da gente já estar inquieto, atendendo a GM, e a gente contratou uma empresa de pesquisa para fazer uma pesquisa que era nacional, e os questionários do Norte e Nordeste não chegavam nunca. E a gente foi descobrir que, cara, era época de chuva, teve uma enchente e o caminhão alagou, o caminhão pegou uma enchente e perderam-se os questionários. Que o questionário era feito door to door, né? Chegava uma pesquisadora na porta, tal. E aí eu lembro que na época eu fiquei puto, falei, cara, a gente tá em 2009, eu tenho um tablet aqui, da próxima vez leva meu tablet. Ah, mas não dá para subir, não dá para fazer. Na época não tinha tanta evolução de tecnologia cloud, não tinha tanta evolução tecnológica. Mas o pensamento já era esse, pô, tem que fazer. Nos Estados Unidos, a Nielsen não vai na casa da pessoa perguntar, né? Não sei se você sabe, mas os pontos Ibope que a gente tem aqui, que é do Ibope, né? Quando fala, isso aí deu 20 pontos de Ibope, 30 pontos de Ibope. Nos Estados Unidos, quem faz a mensuração de trending topics e de tópicos de Twitter é a Nielsen. Então lá você mede em pontos Nielsen. E eles já estavam fazendo isso lá em 2009, quando lançou. Aí eu falei, cara, não é possível que nos Estados Unidos o cara já tem um negócio que chama pontos Nielsen, que é feito tudo digitalmente, e aqui para saber se o cara tem uma TV, quantos cômodos tem na casa dele, tem que bater na porta da pessoa, preencher um papel e me mandar esse papel do Nordeste para cá para eu ter outra pessoa para fazer a tabulação. E quando é isso escrito, a pessoa tinha que fazer a transcrição, cara. Não entrava na nossa cabeça que aquilo era o mercado de... Uma perda operacional muito grande, né? Total, total. E aí foi lá em 2009 que a gente criou a Hello, e era um sistema completamente revolucionário de segmentação de mídia, né? Então a gente pegou a mesma mentalidade, o mindset de conversão de lead digital para responder questionar que a gente tinha para vender carro para a GM, e fazia isso para o cara responder um questionário sobre carro. E, cara, foi sensacional. Tipo, a gente teve. Aí começamos a usar o Facebook, o próprio Twitter. Então a pessoa ela acabava respondendo uma pesquisa, sendo que nem sabia. Então, pô, você botava 2 posts fazendo teste AB e 2 imagens de carro diferente. E aí a gente sabia qual que a pessoa clicava mais, qual que as pessoas tinham mais interesse e tal. A gente começou a usar esses dados como os dados estruturados de pesquisa e começou a digitalizar vários processos. Tanto que hoje, né, uma empresa que antes tinha uma empresa de pesquisa para fazer um pulso nacional que tinha 40, 50 funcionários, hoje eles estão em 6. Né? Então, tem algoritmo, tem a estrutura que se digitalizou, né? Então foi uma disrupção muito grande no mercado de pesquisa. E, pô, eu tive o prazer de participar, isso lá em 2009. Aí eu fiquei na Hello de 2009 até 2014, quando a gente fez o nosso primeiro exit. Aí eu saí da Hello em 2014 e montei a Bewater. A Bewater nasceu também de uma inquietude de fazer negócios digitais, né, de entender negócios digitais. Então, até falando de novo da Lu Bazanella, ela pegava muito no nosso pé nessa questão de olhar para tendência e olhar para dado, olhar para relatório. Então, trend watching, né, os próprios relatórios da KPMG, da Nielsen, que falam sobre futuro, que falam sobre tendência, olhar para isso como algo como ferramenta, né, e não como, né, algo, um desejo. Né? Então, muita empresa, né, eu participei disso também, sofri muito com isso, que a área de inovação das empresas ficava embaixo do marketing. Então, cara, tinha qualquer corte de custo na empresa, a primeira coisa que cortava eram os projetos de inovação, né? Porque eles não estavam dando esse olhar, só que às vezes era dentro do projeto de inovação que estava embaixo do marketing, que não tinha picas a ver, que estava uma solução de um processo de logística, ou uma solução de um processo de RH, né? E isso ficava embaixo do marketing. Então, em 2014, eu comecei a ajudar muita empresa que era minha cliente, então a Oi, a própria Use, né, de seguros, a Porto Seguro, a Unilever, a entender essa questão de estruturar a área de Open Innovation, né, a área de inovação, cortar esse cordão umbilical que tinha, né, com a área de marketing digital ou com qualquer outra área. A área de inovação tinha que ser uma área apartada e
tinha que ser fora da empresa. Então, cara, quando eu chegava com isso, né, para uma Unilever, para uma outra empresa, qualquer outra empresa tradicional, até montadora, os caras falavam, não é possível, não é absurdo o que esse cara tá falando. Como é que aqui a gente tem estrutura. Várias vezes ele me falava, não, vamos lá no 8º andar que eu vou te mostrar. Aí mostrava um espaço que eles colocavam puff, grama artificial, transformavam tudo aquilo ali numa área de inovação, sendo que, na verdade, o que a empresa precisava era, que eu chamava, né, era expectorar, cara. Precisava despressurizar, precisava ter um ambiente fora, que saísse daquela amarração corporativa da empresa. E também sofri muito também com projetos de inovação sendo sufocados por essa, né, por esse, vamos dizer assim, uma contramão corporativa, né? Então, muito dos valores da empresa, muito do que a empresa precisava no momento, realmente não era mudar. Então, a mudança, ela gera muito contraste, ela gera muita insegurança para quem está na empresa. Então, quando chegava e falava assim, ó, esse aqui é o cara da Billwater, ele veio do Vale do Silício e está trazendo uma solução de inovação. Metade da empresa vai falar, puta, fudeu, vou perder meu emprego, desculpa o francês. Então, eu falar, pô, acabou ó, será que um dia o Sérgio Abi vai ter a honra de vir com esse funcionário que iam trabalhar, que fazia o trabalho nesse grau de determinação, né? Falta de respeito. Cara, isso aí, calma aí. Eu costumo ler as interações, mas isso aí eu já vi que é off-topic, não tem nada a ver. Mas, enfim. E aí, cara, eu participei lá em 2014 de vários movimentos, né, de pessoas que estavam começando a vender futuro. Né? Eu sempre falo isso, cara. A gente ia pro Vale do Silício, lá em 2014, 2015, a sensação que eu tinha é que lá já era 2030 e aqui 2014, ou lá eles estavam em 2014 e a gente estava em 2005 ainda, 2003, né? E aí foi lá em 2016, quando a gente estava num processo de uma fintech, né, da BestPay, que eu participava, até o Fernando vai entrar aí daqui a pouco, foi a convite dele, ele era o CEO da empresa na época. Ele batia muito nessa tecla de, cara, a gente tinha que ter uma área que não era relacionada a marketing, mas era uma área de inovação. Né? Então, aí ele me convidou para tocar junto com ele, a gente fazia imersões. Né? Então, a primeira vez que eu fui para o Vale do Silício, foi em 2014 para 2015, eu fui com a minha família, foi assim meio frustrante, é chegar na Disney, a Disney tá fechada, né? Então eu cheguei lá, falei, pô, vou lá pro Vale, alugamos um carro, ainda eles quiseram me matar, porque eu quis ir de São Francisco para Las Vegas de carro para passar ali pelo Vale do Silício, sendo que podia ter ido de avião e, cara, foi uma viagem cansativa. Na hora que chega no deserto ali, pra gente que tava com criança no carro, meu irmão queria me matar depois. Mas aí e ainda chegou lá, tava fechado. Né? Então, tipo, cara, pra mim foi muito frustrante, foi provocativo mesmo, que aí eu falei, cara, eu vou voltar aqui ano que vem e vou vir para conhecer, que eu quero entrar no Facebook, quero entrar no Google, né? Quero entrar no LinkedIn, quero entrar na Tesla, quero entrar em outros lugares para conhecer. Né? Eu sempre fui muito, muito inquieto, assim, acho que isso é muito do perfil do empreendedor e do cara que trabalha com tecnologia ser inquieto, né? E aí, cara, eu voltei, aí, coincidentemente, a vida, né, o universo conspira a favor, apareceu esse projeto da BestPay junto com o pessoal, né, com o Fernando, com o pessoal da SiliconValley.com, e a gente começou a ir bastante para o Vale do Silício. Então, 2016, 2017, até o Marizak aqui falou que vai entrar aí. Cara, a gente fazia imersões lá para o Vale, e foi em 2016 que eu tive o primeiro contato, né, com carro elétrico, com Tesla, né, e vi que era não só um produto de tecnologia, não era só um carro diferente, lá eles têm uma comunidade, né? Então, você chegava ali, tem um museu da tecnologia lá em Palo Alto, que tem os superchargers e tem uma área de conveniência, tem uns food trucks que ficam parados, todo mundo se conhecia. Então eu já achei muito legal, falei, pô, isso aqui inclusive os caras têm meio que, né, um ecossistema, né, a galera se conversa pelo aplicativo e tem a questão da energia. Então na Califórnia, né, você tem subsídio do governo para instalar, né, o kit de energia solar na tua casa, você pode fazer trade de energia, pode vender, pode trocar, doar pro seu vizinho, carregar teu carro, enfim. E isso eu fiquei muito maluco nisso. Falei, cara, como que não tem esse tipo de negócio no Brasil? Né? E aí também, coincidentemente, o universo conspirando para eu vir pro, né, pro ecossistema da eletrificação, começou ali em 2018, né, no começo de 2018, do final de 2017 para 2018, a iniciativa da Urbano. Na época era uma outra gestão, né, que tinha na Urbano. Eu sei que a gente vai falar bastante, estou dando spoiler, mas a gente vai falar sobre os aprendizados, mas ali eu era consultor, então a Billwater funcionava como consultoria,
né? Além de ser amigo pessoal deles, eu era consultor também. E aí foi quando eu comecei a ter contato com o negócio, comecei a ter ver que realmente tinha potencial, né, de escala, só que eles estavam, tipo, o time to marketing estava errado, né? Então ali eles estavam começando, era como se eu virasse para você, eu uso esse exemplo sempre, né? Se a gente virasse para o Itaú, ou para a Rede, ou para qualquer cara que vende maquininha em 2015 e virasse para os caras e mostrasse um QR Code para ele e falasse, tá vendo esse QR Code? Isso aqui vai ser o meio de pagamento daqui a um ano. Investe em mim. Os caras falam, esse cara tá louco. Com isso aqui, negócio de maquininha. A minha família tem posto de gasolina, cara. A segunda vez que eu voltei do Vale, que eu falei, cara, eu vou fazer um negócio de carro elétrico. Meu tio falou, você tá maluco? Isso aqui vai acontecer no Brasil daqui 10 anos só. Carro elétrico é viagem. Nunca vi um carro elétrico na vida. Você tá viajando e tal. Então, que também é um ponto do empreendedor, que é ser persistente, né? Ser chato, né? Acreditar na ideia, ser chamado de lunático, mas acreditar. E aí, cara, foi ali que eu tive o primeiro contato com carro elétrico, com ecossistema de eletrificação. Toda vez que eu voltava, então a gente tinha ano que eu voltava 2 vezes lá pro Vale do Silício, e toda vez que ia lá, então, porra, patinete, tive o prazer também de participar do lançamento da Bird da Lime lá em 2016, lá para 2017, lá no Vale do Silício, ser um dos primeiros, sofri bullying, né? Então postava foto andando de patinete, os caras em grupo, pô, tá andando de patinete, que não sei o quê. Então, assim, é complicado. E aí, cara, fui picado pelo bichinho da eletrificação. Aí foi ali, o Crazy Ones, né? O Fernando falando, a gente na van, a gente alugava uma van que ia de São Francisco pro Vale, e o Fernando colocava o podcast dos caras do Nerdcast, e sempre tinha a trilha do Crazy Ones, que é do Steve Jobs, né? Que é o manifesto da Apple pelos Crazy. E a gente era muito Crazy One mesmo, a gente ia lá para ver coisas que não estavam acontecendo, falar com gente que aqui no Brasil ninguém se interessava, tinha uns puta insight e voltava maluco pro Brasil querendo implementar. E sempre nesse foco de negócios digitais. E aí em 2017 para 2018, na verdade no final de 2018, foi quando eu estava fazendo uma consultoria para a Oi, e até o Edu, né, tá aí, o Edu Navarro, participou desse projeto também junto, e a gente propôs para a Oi fazer um car sharing corporativo. E, cara, bateu na trave da gente implementar urbano dentro da Oi, né, de levar o compartilhamento de carros para dentro da Oi, já com toda a estrutura da urbano, inclusive os carros, mas acabou que a Oi entrou em concordata, né? Eles pediram recuperação judicial e não fazia. Eu até recebi uma ligação do Bernardo, que é o presidente da Oi, dizendo que, cara, não desiste, implementa isso fora, porque é o futuro. Infelizmente não faz sentido algum a gente pedindo recuperação judicial, investir. Se eu tivesse grana minha, hoje eu colocaria na Urbano, na Ucorp, né? Mas não desiste, vai para cima o que você puder. Aí a gente, o primeiro formato, o MVP da Ucorp, nasceu para ser apresentado num programa de aceleração da Oi, né, do Oi Open Innovation lá no Rio de Janeiro, e que é o dia da fundação da Ucorp, né, que é dia 2/2/2019. Então a gente pivotou o modelo de negócio da Urbano em janeiro de 2019, né, no final de 2018 encerrou a operação, em janeiro de 2019 a gente já estava com o modelo formatado, e em fevereiro de 2019 a gente lançou a Ucorp, né, e sempre trazendo essa bagagem e esse know-how de olhar para negócios digitais, né? Então acho que muito do que a gente vai falar hoje aqui vem, né, dessa trajetória aí que agora todo mundo já conhece. A Ucorp já é conhecida aí nacionalmente, internacionalmente, né? Porque, pô, a gente tem negócio fora, a gente tem um centro de excelência lá, vamos falar bastante disso também, mas a gente tem, né, um centro de excelência de tecnologia em Londres, que, pô, todo lugar que o Thiago, que mora lá, ele vai sentar com um cara de ecossistema, né, até por ter contatos com a Tami, com o pessoal lá do ecossistema europeu de mobilidade. Eles já conheciam o Urbano, e hoje eles estão conhecendo a Ucorp graças a todo esse trabalho, inclusive de negócio digital e negócios digitais aí. Quando o negócio dá certo, em 3 meses o mundo inteiro conhece, né? Hoje o poder, né, de expansão da marca é só um detalhe, né? Você pode não ser conhecido hoje, amanhã de repente todo mundo te conhece. Uma notícia que sai, uma coisa que lança. Exato.
E, cara, assim, da mesma forma, né, que a gente tem alguns outros tipos de paradigma em outros segmentos, né? Então eu sempre uso essa analogia, eu falo, cara, quando que o Alex Atala deixa de falar sobre a receita dele do foie gras famoso dele? Tem na internet, só que quem sabe fazer do jeito que ele faz é ele. Né? Então, quando me perguntam, pô, mas qual que é o segredo de pivotar o seu negócio? Qual que é o segredo de criar um negócio igual o Corp? Eu falo, cara, não tem segredo. É trabalho, é manjar de ferramenta digital, acho que o mindset tem que ser digital, né? Então, ser startupeiro, e cara, ser startupeiro é uma coisa que a gente fala que é sem mimimi, né? A gente já falou sobre isso também. Então, cara, sem mimimi, cara, não, semana 1 da pandemia a gente viu que, cara, ia azedar, que a gente não ia ter previsão de volta. Na semana 2 a gente chorou, fez o velório do coworking que a gente trabalhava, a nossa casinha, nossos post-its. Na semana 3 a gente já estava fora de lá operando 100% online. Então, muito também do que o background de você ser um cara que trabalha com negócio digital te traz é essa agilidade. Não é só trabalhar a palavra, né? Não é só o agile, né? Igual que a gente já falou também, não é só fazer espuma, né? Então você chega num lugar que eu falava, cara, eu prefiro ver 10 protótipos rodando e não dando certo do que uma sala cheia de post-it falando, a gente testou, aqui tá uma evidência, aqui tá outra evidência, cara. A era dos post-its já passou, né? Então agora, a lição é na rua, né? agora eu falo até pra minha mulher, ela adora, que vai ter daqui a pouco o papo de segunda, e eu também assisto com ela, que eu acho que eu sempre uns puta papo legal. O cenário dele é feito todo de post-it. Fala, tá vendo pra que serve post-it? É pra decorar cenário. É verdade. Eu acho que, assim, isso é uma coisa que eu vejo muita gente que está construindo a empresa aí que perde, assim, tem que se perder muito tempo no planejamento, né? Mas você tem que ir além do planejamento. Você não pode, senão você perde o time de planeja, alguém vem e lança antes de você. Cara, e esse é um ponto importantíssimo, já que a gente está falando de negócio digital, o time to marketing de um negócio digital, assim, aquele cara roubou minha ideia. Cara, ele não roubou a tua ideia. Mas outras 200 pessoas tiveram a mesma ideia. Só que o grande problema é você demorou para implementar. Então, o que faz você ser um cara bom de digital ou não é o seu poder de implementação. Cara, até o planejamento pode ficar top, o PPT pode ficar sensacional. Né? Acho que muito do que também a gente pode falar mais para frente, que é a transição do negócio sair do PPT e virar real, é onde a maioria dos negócios morrem. Né? Porque sim, enquanto ele tá um mindset, enquanto ele é uma ideia, enquanto ele tá cativando no PPT, no vídeo, né? Cara, isso é muito bom. Mas e no dia a dia? Né? E, cara, e no funcionário que deu problema, o funcionário que não entrega, e na gestão, sabe? E no sócio. E numa pandemia. Você colocou uma pandemia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você colocou uma pandemia no seu plano de negócios? Porque no meu eu não coloquei, não. Pois é. Não. A gente vê aí falando de um monte de cara, né? Pô, esse cara aqui é referência. Esse cara, tirando o Bill Gates, que é fora da curva e falou sobre uma expansão de um vírus lá em 2015, quantos caras você conheceu que fala que é foda, que dá palestra e que vende palestra, que abriu uma empresa de máscara? Ó, vou começar a vender máscara agora pela internet porque vai ter uma pandemia lá na frente. Né? Quantos caras começaram a vender uma coisa simples? Setup de escritório. Não, tô abrindo uma startup de setup de escritório. Por quê? Porque lá em março todo mundo vai precisar montar um escritório para trampar em casa, que vai todo mundo virar home office. Não teve um, cara. Sacou? Então agora você vem falar para mim, não, que eu sei lá, tô fazendo mal ou não, mas, porra, o cara pagou R$3.000 num curso, Érico Rocha, sabe? Curso de não sei o quê, coaching. Cara, antes de tudo isso aí, entende se você tem fit para ser CLT ou PJ, brother. Isso é a principal coisa que você tem que se perguntar. O que te motiva? É pagar as contas no final do mês? Então você não consegue empreender, não é negócio digital, você não consegue empreender em nada. Porque, cara, se você for 100% analógico, puta, o que eu vendo? Eu vendo pau de selfie na escada do metrô e capinha de celular. Cara, se esse cara não tiver resiliência, se esse cara não tiver, né, não tiver uma leitura de que, cara, vai ter dia que vai chover, ele não vai vender um produto, vai ter dia que vai passar o rapa e vai roubar os negócios, vai tomar os produtos dele. Se ele não tiver essa consciência, dificilmente ele vai conseguir empreender e vai conseguir entender e disruptar o negócio dele. Né? Até falando um pouco de negócios digitais, acho que o negócio digital ele tem uma característica que é a questão de você evoluir dentro do próprio negócio e pivotar.
Cara, acho que a pivotagem faz parte, até uma das nossas lives que a gente vai fazer, a de quarta-feira agora, é do Carlos Mira, da Truckpad. Mas na próxima quarta vai ser o Rafa, que é da No Menu. Não sei se você conhece a No Menu, que é Não. um aplicativo que vende, é uma conveniência dentro de Uber. Na época, quando ele teve a ideia, era sensacional, porque o Uber estava escalando. Tipo, o Uber era o maior empregador do país, né? Então, tipo, cara, tinha muito mais carro de Uber do que ponto de venda na cidade, isso é fato. E aí o cara criou a primeira startup que vendia coisas dentro de Uber, carros de aplicativo, na verdade, né? E também não previu uma pandemia, né? Quem diria para ele que do dia para a noite ele tinha acabado de ir no Shark Tank, ele tinha acabado de receber um aporte, acho que da Cris Arcangeli, acho que R$ 500 mil, e teve que pivotar o negócio dele. E hoje ele saiu de carro de Uber e está fazendo conveniência dentro de condomínios, né? Então, continua digital. Ele teve que mudar a experiência da plataforma dele, porque agora tem lá o... Né, igual, não sei se você já foi numa WeWork, que tem lá os produtos e a pessoa pega, né? Tem que contar com o bom senso dela, tem câmera filmando e tal, mas, pô, tem um autoatendimento ali que a pessoa vai e paga, né? Então ele pivotou para condomínio. Então acho que uma grande característica de negócios digitais é você não ter medo de pivotar. É você olhar para o negócio sabendo que em algum momento você pode virar a rota, né? Você está indo para Santos, em algum momento pode... Você está indo para praia, em algum momento você pode virar e falar, puta, praia não vai rolar, vou ter que ir para o interior. E você tem que estar preparado para isso. O que, Tá que eu vou fazer? chovendo. O que, que eu vou fazer com o guarda-sol? O que eu vou fazer com a cadeira, velho? Se vira. Seja criativo. Então acho que Eu acho que esse ponto... Vai, pode Não, falar. pode Pode falar. falar. Não, Não. conclui aí, por favor. Não, eram os dois pontos que eu ia falar, que eu acho que dentro dos negócios digitais, hoje as principais características de negócios que deram certo foram os que pivotaram e os que são criativos. Então acho que eu uso esse exemplo sempre. Pô, você tá indo pra praia. Se der ruim e você tiver que ir pro interior, o que você vai fazer com a cadeira, com o isopor, com o guarda-sol? Cara, reinventa. Se vira. Seja criativo. Mas não usa isso como desculpa para voltar para São Paulo e falar, puta, tá vindo pra praia e não tô preparado para ir pro interior. Sabe? Então, Dá um jeito. eu acho que muito Quem da quer dar um característica. jeito, quem não quer dar uma desculpa, né, bicho? Exato. Então, acho que E aí, só comentando em cima disso, cara, a gente que é empreendedor, né, e eu sempre tive isso na veia. O pessoal da BB mesmo, eu tenho vários amigos de lá, e o pessoal fala, cara, você sempre foi. O bicho coça em você, você não conseguia ver um negócio que você achava que podia melhorar, e mesmo que não era trolha sua, você não conseguia ficar quieto e não tentar melhorar. Então, assim, eu sempre fui assim. E, cara, mas assim, uma coisa que eu tenho aprendido muito nisso é o seguinte, cara, depois de um dia ruim, sabe o que vem? Um outro dia. o outro dia ruim também. Cara, não, assim, um dia melhor, um dia bom, assim, pô, semana passada foi foda, cara. Teve um dia, 4 da tarde, eu peguei, levantei da cadeira e falei, cara, fui embora, só volto a pensar na elétricos amanhã. Pô, pandemia atrasando o projeto A, atrasando o projeto B, projeto C já tá vendido e tá com risco de cancelar, projeto D só vai vir ano que vem. Eu falei, cara, quer saber? Chega, eu vou embora hoje e só volto amanhã, cara. E assim foi, no outro dia, pô, aquelas notícias ruins passaram, no outro dia foi só notícia boa, entendeu? Então, assim, tem que ter muita resiliência, tem que saber que não são só flores, meu, tem bastante trabalho. E a gente falou de semana passada, né? E muito trabalho braçal nosso, né? Que tá aí na frente do negócio. E, cara, e vem notícias ruins, vem notícias boas, você tem que balancear, tem que ter muito estômago, muita coragem para ser empreendedor, porque não é fácil, cara, não é fácil. E uma coisa que a gente fala muito é a questão da rebeldia, né, cara? Então, acho que a rebeldia, ela traz embarcado na esteira várias outras características que o empreendedor tem que ter. Uma delas, que, né, tá até batido, que é a questão da resiliência, não é só a resiliência de você, porra, daqui 15 dias vai ficar tudo bem, não, cara. Você tem que engolir alguns sapos, sabe? Você tem que saber que, cara, o que você tá fazendo, acho que o tesão e o amor pelo que você faz, junto, quando, cara, a minha consultoria chamava Be Water. Né? Por que Be Water? Que era o Bruce Lee na década de 70, não sei se você já viu, depois eu mando o vídeo para vocês, ele deu uma entrevista que ficou icônica, que ele falava pro cara assim, que o cara perguntava para ele como que ele conseguia ser tão foda na época. Porque ele era bom ator, ele era bom lutador, ele era uma puta celebridade, tudo que ele fazia bem. Aí ele virou pro cara e falou, Be water, my friend. Se você for água, você vai caber num copo, você vai caber numa jarra, você vai correr num rio, e aquela famosa frase da água mole em pedra dura,
tanto bate até que fura. Exatamente. E ele falou, cara, e água tem que ser fluida, tem que ser persistente, sabe? Então, né, os aprendizados Billwater me moldaram muito também como empreendedor, né? Então, eu tive várias experiências positivas e negativas com a consultoria, que em algum momento eu tive que focar em um negócio só. E isso foi o que eu me propus a fazer, né? Então, em 2018, quando eu embarquei na Alcorp, eu estava tocando 4 startups, né? E as 4 tinham potenciais, foi uma baita escolha. Uma delas, que era a BBQ Box, que ela ainda está... Hoje, em época de pandemia, todo mundo trancado em casa, a BBQ Box ia ser o próximo unicórnio da venda de churrasco em casa, velho. Sabe? Então, tipo, eu tive que descontinuar, que isso é uma outra coisa que também o empreendedor tem que saber a hora de fazer. Não é só pivotar, é a hora de descontinuar. Descontinuar produto, descontinuar sócio, descontinuar negócio. Isso é uma coisa assim, o mais importante, o valioso para o empreendedor não é a ideia, é o tempo, né? Então, quando você tá, tipo, ideia um monte de gente tem, é o poder de execução e o tempo. Então, cara, se você for pegar e for depender de muito tempo para executar um projeto, você já tem que ir com o pé mais embaixo, porque, cara, o projeto, principalmente quando você prototipa ele, quando você não sabe se vai dar certo ou não, que é o MVP, e sempre as boas ideias partem de MVPs, você tem que também estar preparado para o feedback negativo, você tem que estar preparado para não funcionar. Cara, se tem uma coisa que não ajuda, é tecnologia. Você testa com eu testo com a minha mulher em casa, funciona. Testo com o meu vizinho, funciona. Aí vai na mão do cliente, não funciona. Né? Verdade. Então, cara, assim, você tem que ter, não é só a resiliência, né, de vai dar certo, isso é positividade. Isso é diferente. O cara ser positivo também é uma característica do empreendedor de negócio digital. Você tem que acreditar, você tem que ser positivo. Puta, vai dar certo. Puta, entramos numa pandemia, tá todo mundo trancado, mas até o Zeno perguntou aí, como é que vai ser depois da pandemia? É isso que hoje a gente tem que fazer, cara. Você tem que cercar de pessoas positivas, né? Então tem que ter gente do seu lado hoje, sócio, funcionário, mentor. Isso é um ponto que a gente vai falar depois também, mentoria. Anota aí, cara, mentoria faz toda a diferença, né? Então, quando você escuta do mentor, você tá errado, isso aqui tá uma bosta, cara, você tem que voltar para casa mal, usar aquilo como combustível, levantar e ir para cima, né? Então tem gente que troca de mentor. Eu já escutei outro dia em roda, não, porque você já teve esse cara como mentor, eu adorava o cara já. Eu troquei ele de mentor, porque, cara, ele só me dava porrada. Ele só falava coisa ruim do meu produto. É o melhor mentor que você pode ter. Exatamente. Esse é o melhor cara que pode te ajudar a crescer, esse é o melhor cara que pode ser seu sócio, inclusive. Porque se ele... E aí não pode ter mimimi. Não, ele não pode ter mimimi. Exatamente, e assim, cara. E se você começa em algum momento da tua vida a questionar se vale a pena perder aquele tempo, a partir da hora que você tem essa consciência que o mais importante, o mais valioso que você tem é seu tempo, né? Então, você é o CEO da Elétricos, né? Eu sou o CEO da Alcorp. O tempo mais precioso que tem nas nossas empresas são os nossos tempos. Então, eu não posso perder tempo, cara, tendo retrabalho ou tendo reconversa. Isso é uma coisa que morre. Mata qualquer negócio, digital ou não digital. Você conversar, falar com o time, falar com seus sócios, tomamos essa decisão. Aí daqui 15 dias você tá perdendo uma tarde inteira de reunião de alinhamento falando a mesma coisa. Cara, isso pra mim quando acontece a segunda vez, na terceira eu mato o projeto. Sabe? Então, tipo, você acaba ganhando uma maturidade, né, ao passar dos tempos e ao passar das startups, que hoje eu sei muito bem o que eu quero. Então, há 2 anos atrás, quando eu fundei a Alcorp, eu estava tocando 4 startups. Então, eu não sabia o que eu queria. Mas uma coisa eu tinha certeza, que eu estava validando modelos de negócio, né? Então, quando você tem negócios digitais rodando, e também é uma outra coisa, eu vejo muita gente focada com cabresto num negócio só. Cara, não é só pivotar. Às vezes não é esse negócio. O modelo de negócio não tá certo, né? Então, cara, ter mentoria, e mentoria sem mimimi, o cara que realmente vai te fazer voltar mal para casa, e você ficar com raiva dele, esse cara é o seu melhor mentor. Sim. Isso... E eu acho isso bem interessante porque, por exemplo, isso que você falou de às vezes o pivotar não é abrir mão de uma coisa, mas é olhar para o horizonte, olhar para o outro lado. Na própria Elétricos, assim, a gente vai fazer 1 ano agora e é impressionante o que a gente vem conquistando. Assim, é impressionante mesmo. Às vezes eu falo, não é possível. Tem projetos que a gente entra igual para igual com empresas multinacionais, bilionárias, gigantes, e tem projetos que a gente ganha. Uhum. E eu acho muito legal que como uma empresa em 1 ano,
tem conquistado tanta confiança dos clientes e tem chegado num patamar que, assim, mesmo no meu melhor pensamento, eu não achei que ia ser tão rápido. Só que, por outro lado, também não é fácil, porque é aquilo que a gente estava conversando esses dias, meu, hoje ainda tudo passa por mim. Então, assim, eu trabalho 15 horas por dia brincando, assim. E agora ainda mais, né? Agora que tá em casa. E agora ainda mais. Eu também. Pô, teve um BO para resolver no Rio de Janeiro, o cliente me ligou no sábado, domingo, 3 da manhã, eu tava com meu carro saindo de casa. Fui pro Rio de Janeiro, resolvemos, instalamos o que tinha que instalar, voltamos, cheguei ontem meia-noite. Então, assim, cara, é esse tipo de coisa que faz o nosso negócio dar certo. E eu não fui lá para ganhar dinheiro, eu fui lá para resolver o problema do cliente. Que não tinha nem nada a ver comigo, entendeu? Um dos pontos. Deu um BO, uma empresa que precisava de alguém de confiança que não furasse, que desse conta de resolver o problema, e me ligaram. Pô, isso para mim é melhor que qualquer dinheiro, cara. O cara, a hora que o calo apertou, foi na minha empresa que ele pensou. E, cara, isso é um pagamento que é incalculável. É a confiança que a sua empresa gera. Um dos pontos que é característica do empreendedor também é essa questão de, cara, o que é seu combustível, né? Então, muito assim, se o seu combustível é ganhar dinheiro, talvez empreendendo dentro de um mercado onde a gente vende futuro, não é o seu lugar. E talvez só um mentor vai chegar e vai falar isso para você. Falar, cara, você seria um ótimo chefe, né? Você seria um ótimo gestor de uma empresa, de uma corporação, tendo 30 pessoas embaixo de você, executando tudo que passa pela sua cabeça, cara, que você borbulha tanta coisa, que aí dentro de uma startup, talvez não é o perfil que você talvez performaria dentro da startup. Por quê? Porque, cara, quando você trabalha em sprint, trabalha com backlog, trabalha com uma galera de tecnologia, se você chegar todo dia no escritório, que era, já cometi esse erro também, né? Então eu chegava todo dia com uma ideia nova. Puta, vamos implementar tal coisa. Vamos fazer tal coisa. Cara, hoje meu CTO, ele fala, cara, você tá proibido de falar de novas ideias. Proibido. Sacou? A gente tem o nosso Canva aqui, a gente tem, cara, quer falar disso? Vamos tomar uma breja, vamos sair da empresa, não mais agora, né? Mas antes, cara, e é assim, e é um perfil, porque quando você começa a empreender e as coisas começam a dar certo, aí você já começa a borbulhar mais ideias e já querer fazer mais coisas, só que você não deixou de implementar outra, você não deixou de validar outra ideia. Exatamente. Você não está com o produto pronto. Né? Então, e isso é uma característica. E esse outro ponto que você falou, né, de, porra, tocou meu telefone, era 3 da manhã no domingo, eu saí, fui lá, não sei o quê. Essa é a grande característica do empreendedor, na minha opinião. Porque se ele tem alguém que faça por ele, ele é empresário. Então, acho que o grande diferencial, que era o que eu sempre falava, né, principalmente quando eu estava na WeWork, que o pessoal lá me convidava para contar as histórias das startups, porque, cara, eles ficavam impressionados, porque eu conseguia ter uma disciplina de estar numa WeWork, que é um bombardeio de inovação, um bombardeio de gente tomando cerveja, e é um ambiente colaborativo, colorido, não tem como. E lá eu tinha, cara, que ter uma paciência assim, sabe, tipo, monge, praticamente. Tinha dia que eu pegava o fone, saía, aí o cara via, olhava na minha tela, cara, isso ontem você estava falando de carro, hoje você está falando de churrasco, aí no dia seguinte você está falando de uma plataforma de escala de vídeo. Então, cada dia eu tinha que me disciplinar para desligar a chave e ligar a chave do outro negócio. Isso foi um exercício muito bom para mostrar o quão não empresário eu sou. Porque o empresário, ele pensa no D+1. Né? Então, trazendo para o nosso, aterrissando na nossa realidade aqui. Né? Então, o empresário, ele vai pensar no carro elétrico, ele vai falar, tá, então, o negócio de carro elétrico que você está me dizendo eu vou colocar um carro na minha frota hoje e amanhã eu vou ganhar 200 mil reais por carro? Não, cara. Você está vendendo tecnologia. Você vai embarcar uma tecnologia, você vai ter que validar o MVP. Ah, quanto tempo demora isso? 90 dias. O cara nem ferrando, que eu vou esperar 90 dias. Né? E quanto que é o payback desse negócio? Ah, daqui 2 anos. Cara, assim, até investidor anjo. Né? Então, muito do que eu fazia também de mentoria, quando eu estava na WeWork, tinha tempo para fazer isso e era muito legal, era também, cara, tirar o cabresto da galera que estava empreendendo e fazer eles não caírem em pontos cegos e, principalmente, mostrar para eles como não existia o fair play do lado que eles achavam que existia. Né? Então, um exemplo muito grande.
O cara que vai para um centro de inovação, como é o Habitat do Bradesco, o Cubo do Itaú, e ele entra ali achando que o Itaú vai botar todos os clientes dele dentro da startup dele e que ele vai ganhar dinheiro para estar ali. Não, cara, é o contrário. Ali é um investimento. Você vai pagar para estar ali, e se sua startup não performar ali, em 6 meses os caras te tiram para botar outra startup lá. Então não vai acontecer. Então se você tiver cabeça e mentalidade de dono, né, de dono não, mentalidade de empresário, dificilmente você vai conseguir empreender. Então, separar uma banana de maçã é separar empreendedor de empresário. São bichos completamente diferentes, é zebra e leão. Sabe? Então, são bichos diferentes. Isso era uma coisa que eu... Isso, pra comentar isso é legal, porque, por exemplo, cara, na ABB, o Zé não me conhece, o Zé não tá aqui com a gente, ele me conhece desde a ABB. Cara, eu tinha uma posição muito boa como engenheiro, tinha uma posição estável, assim, bem tranquilo, um futuro de crescimento bem provável, assim, tava tudo bonitinho. Cara, eu gosto da ABB até hoje, eu tenho um carinho enorme. A primeira empresa, eu entrei como estagiário, trabalhei na ABB Suíça. Só que, cara, era um negócio de querer empreender, eu queria, sabe, quebrar as correntes que me seguravam. Sim. E que, às vezes, cara, assim, não entendam errado, né? Mas eu achei que a ABB ficou pequena para mim, dentro do que eu queria fazer, porque não, como empreendedor, eu posso ir para o lado que eu quero, errar do jeito que eu quero, errar com o que eu achar que eu posso errar fazendo alguma coisa que eu ache certa, mas eu vou colher o ônus ou o bônus. Então, assim, chegou num momento que eu senti que a ABB estava pequena para mim, porque eu queria algo além do que a ABB podia me providenciar. Mesmo tendo um baita de um salário, mesmo gostando, adoro a ABB até hoje, tenho amigos lá, sinto falta de estar no dia a dia com eles, mas profissionalmente, eu saí de uma função para ganhar 5 vezes menos. E hoje, simplesmente, é infinito menos, porque eu já não estou tirando salário mais, porque, pandemia, todo mundo segurando o custo. Então, assim, cara, se eu quisesse ganhar dinheiro, eu tinha ficado na ABB. Eu saí para ganhar 5 vezes menos e hoje, para não ganhar nada, só trabalho. Então, assim, é uma aposta, faz parte. E não só aposta, cara. Eu acho que, assim, tudo é uma questão de amadurecimento, seja pessoal, profissional, né? Então, hoje, por mais que você, não teve o impacto dessa pandemia no seu negócio, você não está faturando como faturava antes, mas está fazendo um negócio que é teu. Está fazendo um negócio que você ama. Exatamente. Né? Então, assim, eu até postei outro dia, eu falei, o Elon Musk, cara, assim, era unanimidade em roda de empreendedor. Quando falava o nome Elon Musk, 4 a cada 5 falava, o cara só fala. Ele não sei o quê. Ele fumou maconha no podcast. O cara, é celebridade, que não sei o quê. Mas, cara, ele mandou 2 caras pra Lua. Na mesma semana, no meio de uma pandemia, a empresa que chamaram ele de lunático lá atrás, falaram que nunca ia dar certo, virou a empresa mais valiosa do mundo do mercado automobilístico, que deu uma puta chacoalhada. Empresas que não estavam olhando com bons olhos pra gente começaram a olhar. Impressionante, sacou? Eu chegava com um PPT maravilhoso. E esse impacto, cara, acontecia quando eu tinha a consultoria. Então, traçando um paralelo aí, né? Quando a gente chegava e mostrava para a empresa um projeto de inovação, falando, então a gente vai implementar aqui, IoT na empresa inteira, vai ter um aplicativo, sabe aqueles relatórios que você tinha que descer lá e ficar no chão de fábrica pedindo para os caras preencher, consolidar, jogar no Excel? Cara, agora tudo na cloud, data, né, tudo em dados, tudo bonitinho na tua mão, dashboard. O cara falava, mas como que vai funcionar? É assim. Aí você fazia um protótipo, mostrava, o cara ainda falava, ainda não entendi. Aí o que eu fazia? Aprendizados, colocava verba dentro do projeto de inovação. Em algum momento eu provocava os caras e falava, vamos passar uma semana no Vale do Silício? Mas não sei o que, não tem grana. Tem daqui, tira do projeto. Fazia questão. E ia com aquele mesmo cara, eu sempre detectava quem era o hater do projeto na empresa tal, e fazia questão de falar, leva aquele cara junto. Eu falando pro cara, ele falava, beleza. Aí chegava no Vale, ele escutava alguém da Singularity University ou alguém de Stanford falando, falava, agora eu entendi, agora é verdade. Né? Então, cara, no empreendedorismo, acaba acontecendo a mesma coisa. A gente aqui, dentro de casa, a grama do vizinho vai ser sempre mais verde. Né? Então, a gente falando aqui, né, vai dar... Você na BB, o seu exemplo, cara.
né? Você lá dentro, você deve ter tentado implementar muita coisa, você deve ter pensado diferente, muita coisa do que os caras tentavam, mas, cara, você precisou sair, aí o cara vai ver você fazendo isso fora e vai falar, puta, não é que o Evandro tinha razão, cara. Não é que ele conseguiu fazer tal coisa que não dava. Então, eu primeiro pegava as pessoas e levava pro meu mindset, tendo que levar elas pro Vale do Silício. Agora é resultado, cara. Agora é mostrando. Eu falo isso. Como que a gente vai, né, ganhar um dos nossos principais degraus é que a gente precisa crescer como empresa na Ucorp. A hora que voltar a pandemia e a gente vê a galera começar a ver carro na rua elétrico. Agora a hora que a galera começar a baixar o aplicativo e ver um baita produto e ter vontade de usar. Então, isso é a característica do empreendedor. Que o empresário já teria matado lá atrás a ideia porque ela já não está dando mais dinheiro, ele já está indo atrás de outra ideia que dá dinheiro. Então hoje o empresário hoje está vendendo máscara, porque é o que dá dinheiro para ele hoje. O empreendedor não. Ele está igual a gente, trancado dentro de casa, trabalhando 15 horas por dia, voltando atrás em um monte de coisa que já estava pronta, falando, não, vamos rever tudo isso, tem coisa aqui que dá para melhorar, agora a gente tem tempo, contratando gente e não demitindo, que é outra característica, né? Então, isso é legal pra caramba, né, cara? Eu tô com uma pessoa no marketing que eu nunca vi pessoalmente. Cara, então, assim, cara, a gente fez aqui tá processo. Bem. A gente fez processo de seleção aqui, contratou gente de fora de São Paulo que eu não conheço, cara. Então, eu tô passando por essa experiência agora de ter gente entrando na equipe que eu nunca conheci. E eu tenho uma coisa minha, todos os onboards da Ucorp eu fiz pessoalmente. Então, todas as pessoas que contratou, no primeiro dia, eu pegava, ia na casa da pessoa, a primeira experiência de carro elétrico ela tinha comigo. Então, no primeiro dia dela, eu ia lá, pegava, ia no carro trocando ideia com a pessoa, alinhava minhas expectativas com ela, né, nesse trajeto até a empresa, e deixava isso marcado na vida da pessoa. Pô, no primeiro dia da empresa, o CEO da empresa me pegou em casa e a gente foi batendo um puta papo, e eu tive a minha primeira experiência de carro elétrico com ele. Então, acho que também tem essa coisa de você ter um tesão de fazer o negócio acontecer, né? Apesar de ter alguns caminhos diferentes, algumas outras histórias diferentes. Não sei se você conhece a história do dono da Pets, do Pet Shop. Sim, sim. Ele não tem cachorro e nem gato, nunca teve. Sacou? E ele quebrou no mesmo lugar. Não sei se você sabe a história dele da Pets mesmo. Ele tinha alugado aquele lugar ali na Marginal, que o primeiro chamava Pets, era Pet Shop Marginal. Ali do lado da Portuguesa, que era um galpão que tinha ali na Marginal ali, sabe? Sim. E a primeira coisa que ele fez lá foi uma distribuidora de bebida. Pra você ver, o cara, dentro do mindset dele, falou, vou empreender. Acho que ele trabalhava numa empresa, ele era de uma multinacional. E aí ele pegou a grana e falou, cara, vou fazer algo que eu gosto. Aí um amigo dele falou, vamos vender cerveja. Eu tenho aqui tá chegando aí o Natal, eu tenho aqui um canal para pegar cerveja direto da distribuidora e vamos abrir uma distribuidora de cerveja. Aí ele abriu uma distribuidora lá naquele mesmo lugar. E, cara, as moscas. E era fim de ano, ele falou, cara, não tinha como não dar certo. E tava as moscas. E aí esse mesmo amigo dele falou, ó, pintou um negócio aqui, ó, de um amigo meu, que tá com uma carreta cheia de ração e precisa vender aí rápido e você tem seu ponto aí, você não quer vender? Não quer me ajudar a vender? Aí ele falou, tá bom. Aí ele fez uma placa e colocou lá, vende-se ração. Ele falou que ele colocou a placa, ele deu as costas, na hora que ele voltou, já tinha uma fila de carro parando na Marginal, embicando para comprar ração. Aí ele falou, pô, tem um negócio aí, cara. E aí, quando ele conta isso, ele fala, e eu montei o negócio, entendi o potencial do negócio, criei um MVP que era na Marginal, com uma placa escrito à mão, vende-se ração, e hoje ele tem a maior franquia de pet shop do mundo. É do mundo. A Pets virou Z porque é do mundo, tá? E o cara nunca teve pet, né? Então, cara, isso é muito, isso é muito, né, maluco dentro do empreendedorismo, assim, cara. Tem todo tipo de história. Você tem que saber qual que é a verdade, que também tem muita balela, né? Tem muito cara que, inventei uma fórmula mágica, que não sei o que. Cara, se o cara que realmente inventou a fórmula mágica, hoje ele ia estar vendendo máscara, material de escritório e respirador. Então, esse cara ia ser hoje o bilionário das galáxias, mas, cara, não tem. Isso se fala muito lá no Vale do Silício também, eu gosto muito de falar. Lá os caras deixam uma coisa clara pra você, velho, não tem gênio aqui. Aqui tem cara estudioso, persistente e que manja de negócios digitais. Então, acho que o ponto principal de uma startup é ela respirar o digital.
Então é um post-itzinho que todo funcionário nosso da Allcorp tem, né? Tem um lembretezinho, eu falo isso tudo, toda pergunta que você for fazer. Ah, preciso mandar o carro lavar. Primeira pergunta que você tem que fazer, eu conseguiria fazer isso digital? Tem software para isso? Cara, essa é a primeira pergunta. Então todo mundo que entra na Allcorp eu faço essa lavagem cerebral, né? Então eu falo, cara, tudo que você for fazer, tem software para isso? Preciso tomar um remédio. Tem software para isso? Tem. Ah, preciso tudo que você faz na sua vida, velho. Se pergunta, tem software para isso? Eu consigo resolver com digital? E você vai conseguir. E você vai acabar descobrindo alguma coisa igual o cara da Pets Cara, descobriu, que é isso é muito engraçado. Isso é muito engraçado, cara. E aí, Porque eu vejo pela Elétricos, né? A gente, pô, eu comecei conhecendo muito tecnicamente de carregador, conhecendo comercialmente o mercado e com muita vontade, mas pronto. O resto, eu brinco com. Eu tava até falando com o meu chefe na BB, o Marcelo Serafim. Cara, eu tô fazendo um MBA ao vivo, assim, tipo, meu, aprendendo nada. Isso é muito engraçado, porque, por exemplo, os meus primeiros carregadores, cara, eu fui nos Correios, assim, ó, com o pacote, punha lá, etiquetava, pagava e ia embora. Cara, gastava uma grana, porque Correios é muito caro de você mandar coisa grande. E aí, cara, pô, aí eu achei uma ferramenta digital, que chama Cargo ou Sofret, ou GoFrets. Cara, reduziu meus custos de logística, facilitou meu trabalho, porque a transportadora vai na minha empresa. E, cara, de fato, é digital. E, assim, a gente tem que cada vez mais entender o que o digital pode fazer por a gente. sim. E é muito engraçado, porque a gente vai aprender, assim, por exemplo, eu não tenho essa parte digital, igual você tem que corre no seu sangue, eu não tenho tanto. Mas a gente vai aprendendo e é assim que a gente sobrevive, porque tudo tá online, tudo tem algum software, tudo tem alguma plataforma, tudo, cara, hoje tá tudo conectado. Com e certeza, é um barato. Com certeza. Eu acho que, cara, tem também um outro ponto na questão dos negócios digitais, é que, cara, ninguém faz nada sozinho. Isso é fato. Né? Então, uma característica muito forte dos negócios digitais é você saber estruturar um time. E eu acho que falam que o CTO é o coração do negócio digital, né? Eu acho que o CTO é a criação do negócio digital. Acho que a coração do negócio digital é igual para todos, que é o financeiro. Se você não tiver um financeiro bom, que vai aterrissar, você pode ter, cara, o cara mais lunático, que tem as melhores ideias, o cara te bombardeia de ideia, mas se você não tiver um financeiro, um CFO, que vai te aterrissar, que vai falar, porra, Gui, isso aqui dá para fazer, isso não dá, para fazer isso aqui precisa de tanto de grana, ó, então a gente tem isso aqui, dá para encaixar esse recurso, vamos precisar contratar tantas pessoas, e aí eu parto também de uma outra leitura, até o Zeno falou aí, ó, ponto crítico à equipe, Isso, exatamente, cara. exatamente. E eu parto de uma outra leitura também, de como você consegue fazer a gestão desse projeto digital. Né? Então, acho que um grande bem que aconteceu para o ecossistema de startups foi essa popularização do Agile, né? dos processos ágeis. Né? Então, isso trouxe uma leitura de squad muito boa. Porque antes, cara, você pegava uma empresa de marketing digital, no andar que tinha 30 pessoas, todo mundo fazia um pouco de tudo. Né? Então você não tinha uma squad especializada em fazer tal coisa, uma outra squad que só fazia tal produto, uma outra squad que só fazia tal processo. Né? Então hoje trabalhar com squads também dentro de negócios digitais ajuda bastante, inclusive na mobilidade. A gente na Allcorp, a gente tem essa cultura tanto de software quanto de agilidade e de processos ágeis em squad. Né? Então, o que isso quer dizer? Hoje, eu operando 100% digital, se eu pegar um projeto no Paraná ou pegar um projeto no Pará, lá no outro lado do país, eu consigo montar uma squad digital que vai atender esse cara lá. Né? Então, dificilmente, em outros formatos, eu conseguiria expandir tão rápido e com tanta eficiência a minha operação se eu não tivesse essa estrutura digital. Se eu não tivesse me perguntado lá em 2016, falando, cara, será que eu consigo montar uma equipe, que é o que a gente chamava de shapeless, né, que inclusive é o que o Bruce Lee fala no vídeo dele, né, que ele fala be formless, be shapeless. Né? Então, quanto mais sem forma e mais shapeless, mais moldável você for, mais sucesso você vai ter dentro dos negócios digitais. Né? Então, eu comecei a operar muito disso. Né? Então, eu tinha uma base no Vale do Silício, a gente tinha uma garagem de inovação lá, que a gente levava ideias para lá, incubava as ideias lá, e trazia soluções para cá, e o mesmo time se falava,
né, por Hangout, o mesmo time fazia reuniões, né, digital, fazia relatórios digitais e o produto era digital. Né? Então, a gente entende o produto como digital. Ah, mas ele é físico, ele está no aplicativo, ele está no celular. Tá, mas ele é digital. O pensamento dele, a estrutura dele é digital. Ah, o meio de pagamento mudou. Cara, vamos implementar esse meio de pagamento aqui. A estrutura de cloud mudou. O pensamento cloud também, né? Então, pô, quando a gente fala em negócios cloud, data, negócios data-driven, né? Negócios conduzidos por dados, então a gente está falando, cara, de uma camada onde está tudo acontecendo. Eu vejo que o Corp está no mesmo lugar ali que está o Uber. Se você perguntar para mim aonde está o Corp hoje, o Corp está no mesmo lugar que o Uber. Aonde? Na nuvem. Exatamente. Então, a gente acaba simplificando também um pouco do pensamento, mas acho que muito do que a gente consegue implementar, e a gente está conseguindo ter um sucesso muito grande dentro da gestão e dentro dos resultados da Ucorp, é a questão do pensamento de dados e pensamento cloud. Né? Então a gente traz isso tudo. Então a gente se pergunta, resolve isso com software? Isso é digital? Isso está dentro do meu Canvas? Então a gente se fazer perguntas antes, e aí, pô, isso é um outro produto. Então vamos criar uma squad só para tratar esse produto? Que aí você, ao mesmo tempo, não faz um outro time perder o foco e também não tem que desmobilizar ou mobilizar um outro time para fazer isso. Então vamos criar uma squad, e esse pensamento vem funcionando, cara. Isso aí eu via que empresas tradicionais como bancos, montadoras tinham dificuldade de implementar isso, e aí por conta, inclusive, de movimentos como o da Water, como o da Startse, como de outras empresas que focavam em levar a cultura de Open Innovation, de inovação para dentro de companhias tradicionais, isso começou a ser quebrado, essas barreiras começaram a cair, mesmo antes do Covid, agora, né, o tempo, o Zeno tá falando do tempo, acho que vai cair o tempo daqui a pouco. Apareceu para você aí já, não? Não, ainda não, por isso que eu até parei para ver aqui. Mas aí não tem problema não, que live aqui só tem horário para começar. Beleza. A última foi até 10h40 e aí eu tive que cortar porque, meu... Boa. Não vamos tudo isso não, mas se cair a gente volta que o papo tá bom. A gente volta. Boa, tá bom, beleza. Beleza. E então, cara, eu acho que muito do que, né, você acabou de citar a questão do MBA, né? Eu acho que eu tô falando isso em todas as lives. Aí eu acho que as lives estão sendo um MBA para mim. Né? Então, cara, para conversar com vocês, para conversar amanhã, eu vou falar com o Carlos Mira. Agora eu tô desde a semana passada já estudando sobre pesados elétricos, sobre logística. Né? Então, cara, cada vez que eu falo com um convidado, cada vez que eu tenho que fazer, né, uma das lives, eu estou estudando, eu estou vendo lives. Então, uma das barreiras que caiu foram essas, citei a Startse agora. Cara, para fazer um programa executivo de capacitação da Startse, você tinha que gastar no mínimo 15 mil reais e ter tempo de sair daqui para São Francisco e para o Vale do Silício, e hoje os mesmos caras estão fazendo live grátis. Né? Então, uma das coisas que eu tenho feito, que foi até um conselho da Lu, né, da minha ex-chefe, numa das lives nossas, eu estou saindo muito da minha bolha. Né? Então, eu estou vendo outros tipos de tema, que não é só carro elétrico, não é só eletrificação, não é só automobilístico, mobilidade, eu estou vendo outros temas, que nem ela estava vendo coisa indígena. Ela estava querendo entender em lives, né, de lideranças indígenas qual estava sendo o impacto, né, do Covid, de toda essa mudança do mundo nas aldeias indígenas do Pará e da Amazônia. Né? TikTok, né? Então, pô, tô beirando os 40 aqui já. Né? Pô, cada vez que eu vejo que o TikTok foi o mais vendido, vejo minha mulher aqui fazendo dublagem, falo, cara, o que tem dentro desse negócio aí que é encantador, tá todo mundo fazendo isso. E foi, né? o primeiro o tempo que atingiu, eu não sei se é 1 milhão de usuários ou 1 bilhão. Agora eu não lembro. Na verdade, ele já vem batendo aí como download, como aplicativo mais baixado no mundo, já faz uns 2 meses. Né? Não, e assim, ele foi o mais rápido a atingir o número, eu não lembro qual que é o número agora. De usuários. É milhão ou bilhão. Mas assim, o tempo que ele chegou num resultado desse, Facebook, Instagram, outros, demoraram um tempo muito maior, assim, absurdo. Então eu tô procurando também consumir um pouco, né, de conteúdo fora da minha bolha hoje. Então, pô, isso tá trazendo um conhecimento riquíssimo. Realmente, de verdade, cara, eu tô fazendo MBA desde o dia 1 da pandemia, que eu tô trancado em casa. Eu tô fazendo MBA aí, que eu tô estudando como não estudei nunca antes, né? Lendo livros, consumindo. Então, pô, li o livro do Benchimol, Na Raça,
que é realmente isso, né? Trabalhar O com Gui, negócios vai digitais. cair aqui, ó. Eu vou encerrar e eu vou abrir de novo. Tá bom, valeu. Fala, Guilherme. Tá me Boa. ouvindo? Beleza, O pessoal estamos tá de volta. elogiando aqui o tema, hein? Tá gostando. Tá ótimo, tá ótimo. Ó, vou manter a tradição. Voltou pro segundo tempo, tem que ter cervejinha, hein? Ô, pô, você vai assistir do pegar a minha. Que é Tá, live raiz. tá na Essa, geladeira. essa eu aprendi com o Thiagão, Thiago Alves. Ele falou, velho, live raiz, mano. Passou das 7, é vinho, breja, pega lá, que aí vira papo de boteco e fica melhor ainda. É bom mesmo. É. Mas é, que a gente Imagina. tava falando, o que a gente tava falando é que, cara, tipo, usei esse tempo aí muito pra também estudar, coisa que eu não tava tendo tempo, porque, cara, só de deslocamento, o corpo bombando, então, cara, passava o dia inteiro fora, eu com filho pequeno também. Eu sei Então, como é. A gente sabe tem, como a é. gente tem uma vida muito parecida, né, É, Gui? sabe como é, Até né? às vezes no telefone um filho já tá conversando com o outro. Um dá um grito lá, outro dá um grito aqui. Verdade, verdade, verdade. Então, cara, eu E tava. esse é o maior desafio, né, cara? Eu não sei pra você, mas o maior desafio tá sendo esse, cara, porque eu tô num ritmo de trabalho, eu tô num momento que, em termos de profissionais, é muito crítico e muito importante, né? Estamos alavancando as coisas. Em Pois é. contrapartida, você tem um bebê de 1 ano e meio do lado que você quer ficar todo o tempo possível, né, cara? É. E, cara, e te falar assim, outra curiosidade também da Ucorp. Quando eu criei a Ucorp de verdade, o modelo de negócio da Ucorp, o Theo tinha acabado de nascer, né, o meu filho. Minha mulher estava de licença maternidade, eu estava trabalhando de casa, e aí eu estava tocando essas 4 startups, trabalhando, e eu morava no Jaguaré na época, atrás do centro de inovação ali do Invest São Paulo, né? E tem um estacionamento, cara, que tem assim um mar de carro parado. Sem brincadeira, deve ter umas 30, 40 carros parados. E aí eu tava na dúvida qual modelo de negócio eu ia seguir. E aí um dia eu vi lá, era bonito, um lugar todo colorido, e eu tava no Cubo do Itaú, que era do outro lado da cidade. Né? Não, tava na WeWork ainda, não tinha ido pro Cubo. Também é lá do outro lado, lá na Marginal. E aí um dia caiu a ponte do Jaguaré. Cara, tava um Babilônia, tava um caos lá daquele lado, não conseguia sair de lá do Jaguaré. Foi E um aí, dia que pegou fogo na comunidade embaixo e putz, interditaram a cara, ponte. de Interditaram a verdade, ponte, ela ficou tipo 1 semana parada. de verdade, acho que eu não peguei um dia bom lá. Eu morei um ano lá, cara, ou alagava, ou caía a ponte, ou pegava fogo. Cara, ali, o lugar morar ali é complicado, é uma aventura. E aí eu tava trabalhando em casa, na varanda, sentado, cara. Aí eu olhei um mar de carro e um lugar todo colorido, bonitinho, uma faixa. Vamos abrir, abertura. Aí eu fui lá ver. E era o centro de inovação lá do Invest São Paulo. Era o Hub SP. E aí eu fiz 2 perguntas pro cara. Primeiro eu falei, pô, o que é isso aqui, né? Aí o cara falou, é o centro de inovação do governo, tal. Eu falei, mas paga pra trabalhar aqui? Ele falou, não. Você tem que fazer o application aqui. Bom, vem apresentar a sua startup. Se a gente gostar, aí me conta um pouco da sua startup aí. Aí eu contei pra ele, antes de eu terminar, ele falou, cara, já gostei. Você quer vir ser residente aqui? Aí eu falei, porra, pode ser. Aí eu falei, mas deixa eu te fazer uma pergunta. O que é esse monte de carro aqui? Aí ele falou, exatamente isso que você me acabou de me falar. A gente não usa, esses carros são do governo, é uma licitação. Esses carros estão parados aí empoeirando, ninguém usa, porque não tem controle. Não tem um aplicativo que a gente consegue aqui, né, justificar os custos. Então, como não tem como justificar o custo estava muito alto, a solução foi ficar parado. E, cara, sem brincadeira, eram uns 30, 40 spins, né, uns carros brancos, parado, dinheiro meu, seu, né, dinheiro do governo. Aí eu fiquei revoltado, velho. Falei, não é possível que não tenha isso. E aí foi quando nasceu a Allcorp lá dentro do Hub. Então eu comecei a modelar o negócio sendo um aplicativo, uma plataforma para fazer gestão de frotas, né, entregar inteligência, dado para a frota. E aí foi se modelando e virou o modelo da Allcorp hoje. Cara, que legal, hein? E aí, falando um pouco desse modelo, hoje, em que estágio que vocês se encontram? Já tem projeto acontecendo? Tem projeto piloto? O que você pode passar de informação de o que vocês vêm trabalhando? Cara, hoje a gente está trabalhando os projetos que já estão acontecendo, eles estão em holding por causa da quarentena, né, por causa da pandemia. As empresas não voltaram a trabalhar. Então a primeira coisa que eles fizeram, eles ou botaram em hold ou simplesmente devolver os carros das locadoras.
Né? Explicando um pouco do modelo de negócio da Ucorp, a gente é o Airbnb, resumindo. Tá? Então o Airbnb ele é a maior rede hoteleira e não é dono de nenhum quarto, né? Não é dono de nenhum hotel. E ajuda os hotéis a ter uma inteligência de booking e ao mesmo tempo entrega experiência, entrega dados. A Ucorp hoje se posiciona como Airbnb. Então a gente não é dono de nenhum carro, a gente pega o carro da frota dos clientes, embarca a nossa tecnologia e ajuda o cliente, inclusive, a ganhar dinheiro. Né? Então, tem cliente nosso que hoje está parado, né? Então os carros estão parados, mas teve cliente que ao invés de devolver o carro para a locadora, começou a alocar o carro para o funcionário. Né? Então, no tempo ocioso. Né? Então, tinha casos de cliente nosso que ele tinha pessoas, então o cara tinha lá 6 funcionários que cuidavam da frota. Então, era uma frota de 100 carros. E aí era engraçado, porque assim, na primeira call com o cara, bem antes da pandemia lá atrás, eu tive que interromper ele porque eu cansei da explicação dele de como ele fazia para pegar um carro para usar na empresa. Aí eu cortei ele e falei, cara, já entendi. Tá tudo cagado. Né? Então, pô, o cara demorou mais de 5 minutos para me explicar que o funcionário tinha que mandar um e-mail, aí depois tinha que o e-mail ser aprovado, tinha que ir pro supervisor dele, o supervisor tinha que carimbar, assinar, ele tinha que descer, chegar no pátio, ser acompanhado pelo cara gestor de frota, fazer uma vistoria no carro, voltar, carimbar. Cara, era um puta de um trampo que a gente digitalizou todo o processo. Então, muito do que é o trabalho do entregável da Ucorp também tem uma venda muito consultiva nossa, né? Então a gente entende qual que é a dor do cliente na questão da gestão da frota. Então tinha cara que tinha lá 80 carros para 80 pessoas. E a partir da hora que ele implementou a nossa plataforma, ele tinha 35 carros para 60 pessoas. Né? Então você começa a ter uma eficiência maior. Né? O Zeno falou, haja burocracia. Então era a burocracia, processos, então melhorar processo. Né? Então, putz, o cara, ele tinha que usar o carro dele para ir numa reunião, aí depois ele tinha que entrar no sistema para fazer o upload da notinha, para fazer o reembolso do estacionamento, o reembolso do combustível, que, cara, não era muito mais fácil. E também uma outra coisa que acontecia, a gente marcava a apresentação da nova plataforma, né, quando a gente fazia uns demo days lá, e vinha pessoas da mesma empresa em carros diferentes. Isso pra gente, cara, soava como música pro nosso ouvido. Porque o cara tava ali pra ter uma demonstração, e aí eu virava pro cara e falava, Evandro, você veio da onde? Aí eu vim de Santana. Aí eu falava pra pessoa que sentava na mesa do teu lado. E você, Juliana, você veio da onde? Aí eu vim de Santana também. E cada um veio num carro? Cada um veio num carro. A gente fazia o cálculo de quanto aquilo dava de prejuízo pra empresa. Sendo que a plataforma já tinha, né, é um dos DNAs da plataforma da Ucorp, essa inteligência de se vocês estavam indo para o mesmo lugar e bucassem, né, na sua agenda corporativa aí do ponto A para o ponto B, ele já te avisava, falava, olha, essa outra pessoa aqui também está indo para fazer na mesma rota, então vocês podem dividir o mesmo carro. Então, a partir da hora que você levava essa inteligência para dentro da empresa, e tem outros ganhos também, né? Então, você acaba envolvendo a área de inovação, a área de tecnologia, com caras que nem fazia, tipo, os caras nem tinham interface antes, que era o cara de logística, né? Era o cara de gestor de frota. A questão de você digitalizar processos, então você acabava, né, pô, mas vai perder o emprego, vamos ter que mandar a gente embora. Não, cara, você vai ter que... a gente ajudava os caras a fazer workshop também, isso é um DNA da Ucorp, então a gente sempre gostou muito de fazer meetup, fazer workshop, levar conhecimento para dentro das empresas. Né, foi um dos grandes conversores de projeto nosso, era a gente ir na empresa, fazer os meetups in company que a gente fazia, para falar sobre mobilidade. Né, então... muito, até depois que eu comecei a ler o livro do Benchimol no Na Raça, além de também a gente estar empreendendo e fazendo uma empresa na raça, a gente também bebeu muito dessa água de primeiro abrir o olho do cliente e entrar num segmento que era um segmento muito arcaico, que era de frota, de mobilidade, com conhecimento diferente que a gente estava trazendo, essa metodologia, esse conhecimento de dados, né, implementar dados, implementar a inteligência do Vale do Silício dentro da empresa, para depois a gente começar a modelar e entender um produto, né, um produto que era um produto, né, o killer, né, que qualquer cara de frota vai falar, cacetada, como ninguém nunca tinha pensado nisso, né? Então pensaram, só não fizeram. Essa é a verdade. Então a gente foi fazendo,
né? E até o nosso CTO, ele briga muito comigo, que a gente fala, não, o nosso roadmap. Cara, a gente não tem roadmap. Inclusive, o nosso canvas de negócio, a gente revê ele a cada 3 meses. Então, eu posso estar te falando uma coisa aqui agora, que é o Corp faz e ganha dinheiro, que daqui 3 meses a gente vai ter deixado de lado e já está fazendo outra coisa. Né? Então, isso é uma coisa bacana também né, de característica de negócios digitais, de você estar sempre evoluindo o produto e evoluindo formas de monetização. Cara, bem interessante. Acho que essa proposta aí faz muito sentido, né? Até Aham. mesmo porque acho que vai chegar num patamar que hoje, você, assim, pelo menos pelo que eu entendi, e acho que no atual momento, você faz a gestão de uma frota, mas daqui a pouco você vai começar a ter frota compartilhada, porque Não, já tem, né? Já a tem, sua já tem. plataforma permite ter frota compartilhada. Então, empresas próximas compartilhando os mesmos carros. Isso, cara, esse é um sonho grande nosso, tá? Isso aí ainda é uma barreira que tem que cair, mas se eu pegar para você, um dos primeiros projetos que a gente fez há mais de um ano atrás, isso eu tô falando no começo de 2019, que a gente queria juntar, e agora eu vou dar nome aos bois, porque eu quero que isso aconteça, Unilever, Ambev e Nestlé. Por que desses três caras? Se você for pegar hoje, dentro dos centros urbanos, os caras que mais geram trânsito são as big empresas que têm muito funcionário, e esses caras têm linha comercial que os caras, tipo, no mesmo ponto comercial, né, no mesmo restaurante, no mesmo supermercado, tá ali o carro parado da Nestlé, que o cara tá vendendo sorvete, o carro parado da Unilever, que o cara tá vendendo algum outro produto ali, Omo, e tá o carro parado da Ambev, que tá vendendo, e pro mesmo cara. Né? E eles ficam ali brigando por território, que a gente chamou de território, a gente deu um nome, que era o território, eu nem lembro mais, mas enfim. E, cara, ali era uma war zone, onde a gente conseguiria facilmente tirar, sem brincadeira ali, Itaim, Pinheiros, Vila Olímpia. Se esses caras abraçassem a ideia, a gente ia tirar, brincando, 100 carros por mês das ruas ali. Tá? Tendo 15 compartilhados entre eles. Então, o que isso quer dizer? Que o cara, o funcionário dessa área comercial dessas empresas, eles iriam de multimodal para lá, micromobilidade, então pegariam um patinete, pegariam uma bike, ia até ali, e se ele precisasse se locomover e ir para algum outro lugar, ia ter um carro compartilhado, que a conta desse carro ia ser compartilhada por essas empresas. Então esse é o pensamento, ele é muito bom, ainda tem algumas barreiras, então, que nem, adoro dar nome aos bois de novo. Cara, a Unilever amou, só que a Ambev tem algumas políticas que o projeto não andou muito bem. Mas a Unilever adorou, a Nestlé ainda ficou pautado, mas acabou vindo a pandemia, a gente acabou não falando mais. Mas isso é o nosso sonho grande, a evolução da nossa plataforma. É com que empresas, inclusive startups, então, cara, em muito pouco tempo, eu quero que o mindset hoje, né, de carro compartilhado, que as empresas consigam pegar, né, então você com a Elétricos, eu com a Corp, um funcionário nosso, tenha carro parado aqui, mas esse carro não é de um serviço. Né? Esse carro é um carro compartilhado de um pool de empresas que tirou, sei lá, 20, 30 carros próprios das frotas deles dentro dessa zona, e ali só funciona carro compartilhado. Sabe? Então, isso é um sonho grande nosso. Isso, quando isso acontecer, depende muito de uma maturidade muito grande dessas empresas, depende de uma maturidade muito grande governamental, porque ia ter que ter incentivo do governo, ia ter que ter as bases, ia ter que ter isso instalado em zona azul, enfim. Tem outras coisas envolvidas por trás, mas a gente tá correndo atrás disso aí, cara. A gente sempre que eu posso, eu dou porrada e ainda dou nome aos bois. E você vê como aqui o pensamento está lá na frente, hein? Legal, mas é isso, cara. E esse é um ponto que isso é legal, porque o ano passado teve o Itaú Tech Summit, que foi lá em Nova York, foi onde eu conheci o Carlos Mira, conheci, cara, uma galera mais da pesada aí do meio da mobilidade, e muito se falou da infra. Né? Muito se falou todo mundo fala de carro, todo mundo fala disso, mas a primeira pergunta que o cara da empresa faz para mim é onde eu vou carregar. Né? Então, muito se falou de infraestrutura, muito se falou da dificuldade que tem de carregar, né? Então, teve até alguns depoimentos de pessoas lá que tinha carro elétrico. Ó o Mira aí, ó. Grande Mira, isso aí, Mira. Falamos bastante, né, nessa questão lá no Tech Summit, da questão da infraestrutura. Né? Então, cara, eu acho que muita gente fez muita espuma
em cima da questão de infraestrutura, né? Então falava-se muito que vai ter carregador, vai ter isso e aquilo, e você não via escala de carregador. Então acho que uma das primeiras barreiras que a gente tem que, né, falar sobre ecossistema, que é uma característica da Alcorp, né, é investir no ecossistema, né? Então muito do que eu fiz no ano passado, principalmente, foi investir em produto. Então a gente tem um produto que ele é extremamente sofisticado em tecnologia, escalável e customizável, né? Então em muito pouco tempo eu consigo criar um aplicativo que hoje a gente já tem para banco, já tem para outras empresas. Eu consigo criar um aplicativo que antes demorava 6, 7 meses para você conseguir fazer uma plataforma, né? Um aplicativo para uma empresa. A gente consegue fazer em 30 dias, com custo também muito absurdo, e ao mesmo tempo investir no ecossistema, né? Então eu acho que a gente teve essa leitura, né, de qual cenário a gente queria encontrar esse ano para o Corp, para a gente poder implementar projetos de carros compartilhados entre empresas, né? A gente detectou que lá atrás tinha que ter um investimento no ecossistema, né? Então acho que o ecossistema ele tem alguns atores que têm que agir mais fortemente, né? Um deles são as montadoras, e eu sempre falo isso. Eu fiz a live com Mercedes, BMW, e eu sempre falo para eles a responsabilidade da evangelização, a responsabilidade, né, das pessoas conhecerem, terem a primeira experiência com carro elétrico é das montadoras, né? Então eles não podem fugir dessa responsabilidade deles, e ao mesmo tempo também a gente tem aí um crescimento, e a gente tem que agradecer elétricos, Encharge, outras empresas que estão pipocando aí no ecossistema de eletrificação, que eles tinham que acontecer. Isso é imprescindível. Isso era imprescindível. Tinha que acontecer. Que a primeira pergunta que todo cliente faz é: aonde eu vou carregar meu carro? Exatamente. E isso era onde travava muita compra. E a segunda é quanto tempo demora. Quanto tempo demora? Quanto custa e isso. Quanto tempo demora? Né? Então, eu já tenho perguntas e respostas assim, das 5 primeiras que vem. Aí as outras duas, e se acabar a bateria? E existe só um padrão de plug? Essas são exato. Como carrega, é tomada normal. Né? Sim. O Thiago aqui da Eno tá, Evandro, um cliente nosso elogiou bastante a instalação que você fez nesse domingo, viu? Parabéns. Mas foi, bicho, a gente fez um trabalho impecável. Aqui, e foi desafiador, porque é coisa importante que eu ainda não posso falar, né? E nem sei se eu vou poder falar, mas era assim, era coisa crítica, não podia falhar, tinha que estar. E, fizemos acontecer. Em 24 horas, resolvemos tudo que tinha que resolver. Show de bola, assim. Show de bola. Cara, eu acho que o ecossistema de eletrificação brasileira, ele está muito bem servido, porque tem muita gente engajada, tem muito especialista e, ao mesmo tempo, tem muito maker, né? Tem muita gente que bota a mão na massa. Igual a Aline, né? Que é a menina lá Sim, do Fusca. Que eletrificou um Fusca. Né? Então, cara, você vê a galera metendo a mão, o Thiagão da Enel. Então você vê empresas como a Enel, empresas como vocês, empresas, né, outras empresas investindo. Né? Aí até perguntaram aqui se eu falo do discurso, né, da eletrificação dentro das frotas. Cara, eu acho que o meu discurso, quando eu vou falar com uma empresa de frota, como a nossa área de parcerias, a Naomi, quando a gente vai falar com empresas, a eletrificação ela vem na esteira. Eu acho que o primeiro ponto que esse cara quer saber é a redução de custo. Então você tem que provar que a sua ferramenta, que a sua plataforma entende o modelo de negócio dele, seja ele só frota, ou seja ele uma empresa. Acho que a primeira coisa, então, você tem que mostrar resultado real, né, que aquele investimento na plataforma vai trazer redução de custo. Esse é o primeiro ponto. Infelizmente, quando fala em carro elétrico, a gente não está falando em redução de custo, a gente está falando em investimento. Então, quando eu falo que vem na esteira, primeiro a gente mostra resultado e eficiência implementando a nossa plataforma e mostrando para o cara que com usabilidade, com compartilhamento, com dados estruturados, ele consegue ter uma gestão inteligente da frota dele. E a eletrificação vem na esteira, porque aí a gente começa a mostrar para ele outros tipos, né, de aplicações dentro da frota dele que ele consegue ter. Porque o investimento num carro a combustão, aí falando em frota, até o ano passado, até o começo desse ano, era muito discrepante. Né? Então você falava, né, de um aluguel de um carro de 3 mil reais, que era um carro premium, para um carro elétrico já ia para 7, 8 mil. E agora já está equiparado. E nem era o premium. E nem era o premium.
né? Até a Silvia Barciti vai ficar brava comigo, mas eu mandava para ela, eu encaminhava para ela e-mail de caras de cliente que pedia desculpa, falava, olha, desculpa, eu sei que você está super engajado, mas a gente não vai conseguir fechar a proposta de vocês, porque eu não vou pagar R$ 8.000 na locação de um Peugeotzinho. Né? Então, quando o cara chamou o Zoe de Peugeotzinho, aquilo ali caiu uma ficha para mim. Eu falei, cara, então o cara não vê valor ainda, né, no carro elétrico, ele não entende ainda, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente mostrando, né, com plataforma, com experiência, com compartilhamento e com dados estruturados, entregando o resultado, aí você tem, né, o gatilho ali para falar pro cara, pô, já que você tá partindo de 60 carros para 40, vamos praticar mais uma mudança legal no seu negócio? Vamos agora, em vez de vamos começar a colocar um carro elétrico. Coloca 2 carros elétricos. Aí a primeira pergunta que o cara fazia, mas aonde eu vou carregar? Antes eu também não tinha um parceiro dentro do ecossistema, agora eu já tenho vocês. Né? Então a gente já direciona para vocês. Então acho que também muito do que fez acontecer a eletrificação e os negócios digitais dentro da mobilidade começarem a ganhar mais corpo e escala foi o crescimento e a união do ecossistema. Né? Antes de verdade, eu via que cada um corria para um lado, inclusive na Urbano, cara, tinha dificuldade de carregamento. Os carros da Urbano, o pessoal da operação, no final do dia, tinha que recolher os carros, cada um levava para tua casa e carregava na tomada de casa para depois o carro no dia seguinte estar carregado. Né? Porque eram 8 carros. Então, por mais que eles tinham um carregador lá, eles tinham 2. Né? Então, eles tinham que carregar o resto dos carros. E não tinha um ecossistema. Lavagem de carros é a mesma coisa. Precisava fazer manutenção, lavar um carro. Eles precisavam pegar o carro, ir no Lava Rápido, esperar o carro lavar. Hoje, cara, a gente tem, pelo mesmo valor do Lava Rápido, eu tenho hoje em casa, eu recebo aqui o pessoal, né, da Ecolavagens, que é nosso parceiro, e eles fazem lavagem ecológica ainda, sem desperdício de água, e fazem isso em 25 minutos, eles lavam o carro pelo mesmo valor, por 20, 25, R$ 30, dependendo da lavagem. Isso é legal, hein? É. O Zeno fez uma pergunta bem legal, que é, Guilherme, a convivência entre elétricos e versus combustão no modelo compartilhado, como você vê essa possibilidade? Com certeza. Até o Dante entrou aí, que é editor-chefe do Caderno de Mobilidade do Estadão. O meu próximo artigo para o Estadão vai ser a invasão dos híbridos, né? Então a eletrificação, ela começa pelo híbrido. Né? Então acho que a primeira coisa que tem que fazer também é o pensamento híbrido. Né? Então dificilmente você vai conseguir implementar uma frota 100% elétrica hoje. Até porque até muito pouco tempo atrás não tinha nem carro. Se chegasse um louco para mim e falasse, tá aqui, ó, R$ 10 milhões, quero 30 carros elétricos, você ia ter dificuldade para conseguir. Guilherme, um ponto importante nisso, para ir ao encontro do que você está falando. Olha só, em um ano, o que mudou? Há um ano atrás, a gente tinha um modelo sendo vendido no Brasil. O Zoe. Isso aí. E o Zoe... Então, vamos um pouquinho mais, um ano e meio atrás, era o BMW 3. É só i3. Aí veio o Zoe, e hoje, já passa... Eu estava contando esses dias, já tem 15 modelos, mais até, Sim. tem 20 modelos sendo vendidos. Sim, Se você encontrar ainda híbridos, plug-in, isso aí sobe. Então, olha como o mercado brasileiro, em um ano e meio, saiu do praticamente nada, que você só tinha a opção de um modelo, para uma quantidade aí superior a 20 modelos. Isso é uma evolução e mostra o quanto isso está virando tendência e o quanto já é realidade. Claro. E aí até o que o Thiago da Enel está falando, grandes projetos fizeram isso acontecer. Né? Então, se tem grandes projetos a caminho, também grandes projetos que foram feitos. Então, cara, a eletrificação, né, da Dutra, né, o crescimento de startups de 37 modelos híbridos e elétricos, é isso aí. Né? Então, eu acho que o Henrique da BMW, ele defende muito isso, né, que a gente tem que ter uma escala, né, de eletrificação, e essa eletrificação ela passa pelos híbridos. E o pensamento das frotas tem que ser híbrido. Né? Então, o cara da frota ele tem que pensar, tá, então qual que é a responsabilidade da empresa hoje, a partir da hora que a empresa tem lá 30, 40 carros na frota? Quanto que eu emito de CO2 em cima disso? Né? Como que eu consigo mitigar isso? E aí é quando eles batem na Alcorp, que aí eles querem entender, dentro de um plano até econômico, a gente ajuda eles nessa venda consultiva, de, pô, o cara tem 60 carros hoje, ele gasta X. Se a gente compartilhar esses carros e diminuir 60 para 40, ele vai economizar X. Então, dentro dessa economia do saving, em 4 meses,
ele consegue implementar pelo menos um carro elétrico dentro dessa frota. Então a E gente... aí, um outro ponto legal, a gente conversou com o Eduardo, o head de Facilities e Frota da Enel. Aham. E um ponto Edu, que ele falei com falou, ele também. um ponto muito legal que ele falou, aí outro ponto, o carro elétrico, se eu tenho 100 carros a combustão, eu não vou precisar de 100 carros elétricos, porque os carros elétricos vão ficar muito menos tempo parados na manutenção. Então a minha Exato, disponibilidade aumenta. Então, exato. em vez de 100 carros, eu posso ter 80, posso ter 70. E pra gente, Então a relação não é inclusive... um para um, você não vai trocar um Não, carro a combustão não. para um carro elétrico. Eu tava te dando exemplo de um dos clientes nossos, que ele tinha 80 carros, aí depois ele diminuiu para 60, e aí ele tinha 4 funcionários que cuidavam da frota. Aí eles entraram, eles começavam o trabalho, a jornada deles, toda segunda de manhã, aí eles abriam o pátio, ficava ali em Diadema, aí eles abriam o pátio da empresa, fazia a contagem dos carros, fazia a vistoria dos carros, um por um, dos 60 carros, e aí disponibilizava para os funcionários. Aí os funcionários começavam a chegar às 8, 9 da manhã para trabalhar, pegava o carro, trabalhava, aí sexta-feira de novo, aí quem precisava ficar com o carro tinha que preencher uma baita burocracia também, às vezes o cara fez uma visita lá em Guarulhos, e aí ele já estava do lado da casa dele, não ia voltar até Diadema para devolver o carro, ele tinha que preencher uma porrada de guia. E na sexta-feira tinha esse mesmo protocolo. Devolvia os carros, aí fazia uma fila de carro, aí tinha um cara lá que fazia a vistoria dos carros, trancava o pátio e abria o pátio de novo na segunda-feira. E hoje o que ele faz? Na sexta-feira, o funcionário quiser ficar com o carro, habilita no aplicativo e ele está alugando o carro por hora. E aí ele paga, né, pela alocação do carro. Se ele não quiser, ele pode devolver e tem fila. Outros funcionários, porque é mais barato do que alocar um carro numa locadora convencional. Então a gente ajuda, inclusive, o cliente a monetizar em cima da frota ociosa dele. Né? Então, cara, assim, quando a gente fala em negócio digital e em digitalizar a frota, a gente está abrindo um leque, um mar de oportunidades e possibilidades desse cara mitigar CO2, ter outras formas de monetização, melhorar o uso da plataforma dele, mitigar a multa. Cara, se a gente começar a abrir número aqui de cara que tem acima de 100 carros na frota, o que esse cara toma de multa, o que esse cara gasta com multa, o que esse cara gasta com depreciação, o que esse cara gasta de mau uso, é absurdo, cara. É a partir da hora que você implementa uma plataforma que vai te avisar. Você tem noção, uma feature nossa na nossa plataforma, no dashboard de cliente, a gente tava no nosso roadmap, estava para ser entregue no final do ano e já tá funcionando agora. O cliente vê no dashboard dele o ranking de top drivers. Que aí, se você pega esse ranking, a gente conta a história do copo meio cheio, né? Então, você pega esse ranking, você sabe quem são os 10 caras mais top da sua frota. O cara que não toma multa, o cara que dá seta na hora de virar, o cara que não acelera demais a hora que não tem que acelerar, o cara que não freia brusco. Tudo isso o algoritmo ele né, baliza, e também a quantidade de corridas, tal. Então tem os top drivers. Você tem tudo isso de informação no seu sistema, cara? Que legal. Tem. Cara, todas as informações de odômetro e telemetria, a gente tem em tempo real. É como você usa esse dado. Então você estrutura esse dado, pra gente, ele vale muito mais como gamificação do que como dedo duro. Essa é a real. Né? Então, a gente implementou isso. Então o cara ele vai ver o ranking lá sempre no dashboard dele, que ele vê lá o ranking, né, de quanto está economizando de dinheiro, quanto está economizando de operacional, tal, e tem um ranking dos top drivers. Só, cara, se você pega esse ranking e inverte, é igual o Campeonato Brasileiro quando você vê pelo Z4. Né? Então você pega esse ranking invertido, você sabe o cara que você tem que dar uma chamada que esse cara tá gastando demais, você sabe se você fizer um workshop quem que você tem que chamar ou não, se você for fazer no carro elétrico. Uma das coisas que a gente faz muito aqui é a evangelização. Então, muito do que eu pego pro meu cliente, eu falo, ó, então esses 10 caras aqui que são os seus 10 top drivers, quando a gente faz o workshop para implementar a plataforma na empresa, a gente fala pro cara, se você ainda for um bom condutor e um bom pagador e não tiver o nome sujo, que dá pra gente saber cruzando seus dados com credit score, quando uma montadora parceira minha, Nissan, BMW, a Mercedes for lançar carro, eu vou pegar os top 10 aqui e vou dar esse carro um mês pro cara usar. Ou dar um final de semana para ele fazer uma experimentação com o carro. Então, até isso a plataforma já me entrega.
Imagina o trampo que antes a própria montadora não tinha no lançamento do carro, de cara curioso, com nome sujo, que ia lá e ficava perdendo tempo perguntando pro cara da concessionária, pegava o carro para fazer test drive e no final não dava em nada. Então a gente está, inclusive, digitalizando isso, né? Trazendo o que a gente chama de B2B2C. Então, pelo B2B, o funcionário vai ter contato, né, não só com carro elétrico, mas com lançamentos de carro na nossa plataforma, que no B2C ele pode consumir esse carro depois. Né? Então a plataforma ajuda isso também. E até um abraço pro Bons aí, nossos amigos do iCarros. A gente já está conversando também com eles para a gente entender como que a gente consegue transformar essa jornada numa jornada ainda mais efetiva numa plataforma. Né? Então, pô, nosso sonho grande também é transformar o iCarros numa plataforma de vazão e ajudar as pessoas a vender carro a combustão e já ter uma oferta de carro elétrico ali esperando para quando ele vender o carro dele já fazer a venda casada. Cara, que legal. Isso vai ser bem legal, cara. Isso vai ser bem legal. Isso aí, com certeza, cara, vai ser um movimento em prol da eletrificação que a gente está falando, né? Que quando as pessoas começarem a se tocar, que olhar para o lado, que nem eu agora, os carros todos estão em testes, né? Eu tô sem nenhum carro aqui elétrico, eu tô usando o carro da minha mulher. Cara, cada vez que eu dou a partida e ligo o carro dela, eu me sinto mal, cara. Aí parece tipo quando você para de comer carne e come carne a primeira vez, você se sente mal, sabe? Embrulhado. E eu me sinto mal, porque, cara, tipo, parar pra colocar gasolina. Não faço mais. Ela fala, bota. Eu falo, não, bota você. Eu me sinto mal de chegar pro cara e falar, coloca 30 de álcool aí. Não, isso não faz mais parte da idade, né? Interessante, cara, assim, bem interessante. Eu acho que é um negócio que é extremamente promissor e eu tô aqui, na minha cabeça eu já tô conectando todos os pontos, cara, de onde vocês vão interligar, o que vocês vão fazer, cara. Nossa, o negócio é muito grande. Vai muito além de oferecer um serviço uma plataforma, um aplicativo para uma gestão de frota corporativa. Vocês vão entrar na experiência de compra e venda de carro. Cara, é um negócio, é um negócio. Isso eu falei na nossa última live com a Tami. A gente falou bastante que já é uma realidade na Europa, principalmente pós-Covid, que é a LTE, né? Que é Low Touch Economy. Então, cara, quem não morreu por conta do Covid vai ter que voltar enquadrado dentro das novos protocolos de low touch. Sabe? Então, tudo que for solução digital, que você primeiro digitaliza, mas depois você resolve a dor low touch, sem contato, isso aí, cara, é o que as pessoas agora estão começando a, né, principalmente quem trabalha com tendência, está começando a entender que esse é o futuro dos negócios digitais. É você olhar para a dor de alguns segmentos que hoje ainda tem contato e transformar isso em low touch. Então, acho que a Apple teve uma grande sacada em popularizar a questão do wallet, né, o Apple Pay. Então, se você for pegar esse pensamento que se você já consegue pagar sem relar a mão da carteira, você vai conseguir fazer outras coisas também sem ter contato com nada. Então, acho que muito do que está... muito do que tá... Até o Zeno perguntou aí, como será num país como o nosso. Zeno... Aí eu ia até perguntar pro Zeno, porque às vezes as mensagens chegam com delay, tá? Zeno, como será isso o quê? Só pra gente contextualizar. Isso da questão do low touch economy, né? De que lá fora já tá acontecendo e aqui também. Né? Então, acho que muito do que a gente está vivendo hoje é num mundo globalizado. Né? Então, acho que as empresas que a gente trabalha hoje, a gente trabalha com empresas multinacionais. Então, principalmente as alemãs, eles estão tendo muito direcionamento que vem de lá para cá. Né? Então, um dos direcionamentos que a gente está vendo que está acontecendo e a Ucorp está sendo muito procurada por isso é a questão de desenvolver soluções low touch. Né? Então, a nossa plataforma hoje, né, como você mesmo falou aí, estava ligando os pontinhos, a gente consegue hoje, né, digitalizar uma experiência de compra no 100%. Então, cara, se o cara quiser, né, fazer a experiência de test drive, ele não vai precisar mais ir numa concessionária. Já tem a BMW, já manda o carro na porta do cara. Né? Então, em muito pouco tempo aí, você vai ver aí a experiência da pessoa bucando um test drive, chegando na hora certa, o carro vai estar ali parado, ela vai abrir pelo aplicativo, vai fazer a experiência, vai devolver o carro lá e uma outra pessoa vai vir. Só que aí tem que ter uma operação. O segredo também está na operação. Tá? Então, você tem que ter... É digital, você tem que pensar, mas o segredo está na operação. Né? Então... Assim como outro dia eu conversando com um amigo meu que trabalha no iFood,
Eu falei, cara, mas, pô, como que o Rappi, né, na Colômbia, de repente, do dia pra noite, os caras estavam dominando, vieram pro Brasil e hoje eles são o maior concorrente do iFood, né? Ele falou, cara, esse segmento nosso de delivery são duas variáveis, são dois segredos. O primeiro é marketing e o segundo é o delivery. É a operação de delivery, sacou? Você pode ter o melhor aplicativo, pode ter o melhor tudo, mas, cara, se você não tiver um bom trabalho de marketing onde vai fazer a retenção do cliente na sua plataforma e não tiver uma logística constante mudando, né? Então, bike, patinete. Vocês estavam vendo uns tempo atrás aí, o maior fornecedor de mobilidade para o iFood era o Tembici, né? E agora meio que eles oficializaram isso aí, vou até dar um spoiler aí, nosso amigo Rafa, né? O Tembici era para lançar agora, né? O projeto com o iFood acabou não lançando. Então eles vão lançar provavelmente depois da pandemia, né? Mas vai ter a bike vermelha que vai ser, né, né, uma extensão do que já acontecia. Eles vão oficializar, na verdade, né, de tirar um pouco também, né, do trânsito ali que causava no horário de pico, né, de você não ver bike, né? Então chegava nos últimos tempos, você via todas as estações aí de bike do Tembici vazias, né? Você pode ter certeza que 90% daquilo ali era para delivery. Era uma demanda que não era de mobilidade de pessoas fazendo last mile, que é o que eles estavam se propondo a fazer. Eram pessoas fazendo delivery, né? Então, eu acho que esse olhar também, né? Como foi a experiência de veículos elétricos na greve dos caminhoneiros? É o Zeno. É, então, cara, eu acho que muito do que, né, a gente tem aí de evolução do segmento, do mercado dos veículos elétricos também, é, na curva ali, acho que está apontando para o oportunismo, sabe? Então a gente tem que olhar, né, pro problema, para a dor, mas enxergar a oportunidade, que é a frase, né? Olha para onde todos olham, mas vê só você. Né? Então acho que tem um pouco disso aí, né? Olhar para onde todo mundo olha, mas a gente acaba só a gente enxergando e tem que ir para cima, né? Então, cara, eu acho que tem uma mescla aí também da rebeldia que a gente tinha falado, né? Então, não se conformar de, pô, não é possível que isso aqui acontece ainda. Não é possível que isso aqui ainda faz assim, sabe? Então, acho que tem um pouco dessa rebeldia aí também. Cara, sabe uma coisa que eu me questionava, assim? Quando eu saí da ABB e eu falei, meu, é nisso que eu vou trabalhar, eu me questionava, pô, por que que o pessoal pega um carregador europeu e quer enfiar de qualquer jeito aqui no Brasil? Tipo, aí você tem que colocar um autotransformador pro negócio ligar. Não é para ele carregar, é para ele ligar. Pra ele Você tem que pôr ligar, um né? autotransformador, porque, meu, a maior parte, pelo menos vamos falar de São Paulo, é de 127 e 220. A gente não tem 380. Aí você vai falar pro cliente que ele tem que comprar um autotransformador que parece um micro-ondas para ele conseguir ligar o carregador. Entendeu? Então, assim, sendo que muitas vezes o cliente não precisa de 22 quilowatts, né? Aham. Ele precisa de uma potência menor, né? Até mesmo porque poucos carros carregam com 22. Então, esse era um dos meus questionamentos que eu falei, meu, a solução que eu trouxer tem que fazer a seguinte coisa. Primeiro, tem que ter uma web interface integrada, porque naquela época que eu tinha experiência nenhum, tinha uma possibilidade do cliente sem software nenhum, assim, externo, supervisório, do cliente poder ao menos tirar um relatório. Fala, meu, tem lá todo mundo com o cartão RFID, deixa eu tirar um relatório aqui de quem usou e quanto usou. Cara, não, Aham. pelo menos bebê, a gente tinha que envolver um parceiro com um aplicativo, e não era o momento ainda. E aí o segundo ponto era esse da atenção, meu, tem que trabalhar nessa atenção, porque, cara, a gente está em São Paulo, não é todo cliente que vai instalar um transformador, cara. Então, assim, a solução quando eu trouxe, eu cheguei num fornecedor europeu que faz um produto excelente e falei, olha, eu quero te levar para o meu mercado, mas para te levar para o meu mercado tem essa lista de coisas que você tem que atender. Você consegue? Meu, aí o parceiro europeu fechou comigo e estamos aí trazendo esses produtos que, no geral, a aceitação é excelente, cara. Excelente. Então, assim, é inquietação, é de falar, meu, beleza, estão trazendo isso para o mercado, mas não dá para ser melhor? Não dá para Dá, trazer lógico que uma coisa dá. mais pronta? Lógico que dá. Com certeza dá. E, cara, assim, uma coisa que foi legal que aconteceu na jornada aí, a Urbano usava um software da Vulog, que é francesa, né? E, cara, assim, eu não era do segmento,
Isso é uma coisa engraçada. Assim, eu sempre trabalhei com negócio digital, mas eu não era do segmento automotivo. Eu já tinha, né, meio que surfado aí várias ondas e transitado por alguns projetos, né? Eu trabalhei com a GM, a Fiat, né? Mas eu nunca tinha focado em montar um negócio dentro do meio automobilístico que fosse um negócio impactante, como foi a Corp, né? Um negócio é, meio que até que revolucionário, mas foi engraçado porque, cara, num primeiro momento, a gente não tinha essa da mesma forma que não tinha, né, portfólio de carros, então você tinha um carro, dois carros para vender há um ano atrás, a gente também não tinha player brasileiro que se posicionava em ser melhor que os caras. Né? Então, uma coisa que me deixou muito inquieto assim foi quando eu fui fazer um benchmark de mercado. Falei, cara, então a primeira coisa que eu tenho que fazer para ver se esse negócio vai funcionar é ver quais players brasileiro tem. Né? Então, eu via que tinha muito cara vendendo telemetria, né, que é o rastreador, Ituran, Positron, e os caras que estavam, né, indo mais para a linha da tecnologia, uns se perdiam muito na maconha do carro autônomo, né? Então você ia sentar com o cara, você ia falar pro cara para resolver um problema de banco de dados, o cara já estava te falando de carro autônomo. Você fala, calma, não é isso que eu tô te falando. E a segunda coisa, cara, as soluções, até um ano e meio atrás, estavam tudo fora. Né? Então, cara, tinha a Vulog, que era francesa, tinha a Inverse, que é americana. Aí a gente fez um baita benchmark. E aí, quando eu vi a estrutura e vi a plataforma dos caras, foi, cara, assim, uma coisa que também foi boa do meu background é que eu sou formado tecnólogo, né? Então eu sou muito chato com tecnologia. Então, eu até comentei isso com você, cara. Tem um cliente hoje que ele tem essa característica. Se eu falo para ela, isso aqui é top, dá 15 dias ela me liga e fala, cara, você me falou que aquilo que você me vendeu era top, não era? Falou, é. Não, não, eu tô do lado de um negócio que é top. Aquilo que você me vendeu não é top, cara. É. E aí foi quando o cara falou, não, somos a melhor plataforma do mundo. Eu falei, tá, deixa eu ver seu sistema. A hora que o cara mostrou, cara, tipo, isso aí, o meu dev, o meu CTO aqui, ele faz em 15 dias. Aí o cara ainda virou pra mim e falou, tenta a sorte. Isso foi no ano passado. E aí a gente rescindiu o contrato com a Vulog e um ano depois, hoje, a nossa plataforma é procurada por players lá de fora, porque o cara que entra, quando vê a sofisticação que a gente trouxe de leitura de dados, de algoritmo, né, de dashboards e a facilidade com que a gente implementa novas features. Acho que isso é importante, né? Então a gente não engessou a nossa plataforma e ao mesmo tempo a gente tem esse olhar, apesar de eu ter sido proibido de criar novas funcionalidades, a gente tem esse olhar de que a nossa plataforma ela é muito shapeless, ela é muito moldável e é muito fácil implementar qualquer coisa. Então, até, tipo, o nosso sonho grande é ter o Corp Bank. Né? O que é o Corp Bank, cara? É uma empresa, uma startup que começou fazendo gestão de carro e hoje facilita. Até foi uma pergunta que fez aí. Você nunca pensou em Isso. fazer. Você nunca pensou em vender esse serviço para pessoa física, né? Para B2B? Foi o Ivan. Para B2C? Ele perguntou da telemetria e oferecer isso como serviço para, de repente, a pessoa física poder alugar o carro dentro da sua plataforma. Com certeza, cara, com certeza. Isso num futuro bem próximo aí, a gente espera que, cara, a gente tenha serviços financeiros plugados na nossa plataforma, aonde na pessoa, no B2B2C, né, onde a pessoa na pessoa jurídica pela empresa, ela vai ter contato com toda a tecnologia, com tudo aquilo, e aí, como aconteceu em outros segmentos, o cara vai sentir necessidade de usar aquilo no dia a dia dele, a gente sabe como é que é, né? É a mesma coisa do cara que carregou num carregador com energia solar numa viagem, voltou, né, com faniquito e implementou na casa dele. Em muito pouco tempo o cara estava gerando energia solar na casa dele. Brasileiro, cara, assim, uma coisa que você não pode subestimar é o poder de criatividade e implementação do brasileiro. Né? Então, tanto nesses lugares todos, nessas peregrinações todas que eu fiz aí em torno do mundo, cara, Ericsson, Facebook, Google, na própria Tesla, LinkedIn, você vai nesses lugares, nos Estados Unidos, na Europa, sempre tem brasileiro nos times de criação, nos times de inovação. Né? Então, eu sempre apostei muito nisso. Eu sempre achei, né, eu sempre miro, né, e sempre olho pelo copo meio cheio, super otimista, que o Brasil é, sim, um terreno fértil para implementar coisas por dois motivos. Um, pela característica do brasileiro, que o brasileiro é extremamente
inquieto e criativo. E a segunda coisa é olhar para o copo meio cheio, essa questão da gente não ter nunca nada. Então tudo chega atrasado aqui. Cara, isso é ruim? É. Só que é um terreno fértil para empreender. Né? Então Exatamente. se você tem E esse olhar. empreender já com não cometendo os mesmos erros que foram cometidos lá fora. Pois é, cara. Pois é, eu acho que a gente tem muitas oportunidades, muita gente com vontade. Acho que o brasileiro, ele é sim inquieto, né? Tem que ser empreendedor, tem que ser, né, fuçador, né? O brasileiro é o cara do rolo, né? Nos Estados Unidos, uma vez a gente estava tentando explicar para um amigo nosso o que era o rolo, o que era fazer rolo, né? Nossa, Então, difícil. é difícil, cara, difícil, porque, tipo, ainda mais para alemão. Tem que explicar para um alemão que quer fazer um rolo, porque, cara, o cara é muito pragmático, né? Então, a troca por si só, beleza, mas um rolo, né, onde o cara acaba achando a oportunidade, leva vantagem, troca ali, troca aqui, gente que vive disso, né? Então, né, o brasileiro, eu sempre vejo, cara, o copo meio cheio na questão de, pô, eu vejo muito cara que é empresário e não é empreendedor desestimulando, desacreditando, né? O cara tinha até uma grana, pegou, vendeu e foi morar fora porque desacreditou do Brasil. Cara, eu acho que o Brasil, cara, é o terreno mais fértil disparado né, de outros países que eu conheci aí na questão de empreender. Não tem muito incentivo, né? Essa é a questão, o desafio é maior, mas ao mesmo tempo tem muita oportunidade. E quando você acerta a mão, né? Então a gente vê aí, eu tava no Cuba ali, eu vi, cara, startups como tipo a Pipefy. Né? A Pipefy saiu de 3 clientes para 200 clientes. Os caras saíram, sei lá, de um faturamento de 100 mil por ano para 8 milhões por ano, né? Acreditando numa mudança de um mercado que era, cara, tipo a questão de burocrático, a questão de, né, de você organizar leads, né? Então, existem oportunidades né, e caminhos aí para ser seguido, e os negócios digitais estão sempre envolvidos nisso, né? Cara, muito legal, hein? Aí, pessoal, mais uma aula de MBA aqui para vocês, hein? O pessoal Nada, que falou que é eu tinha que isso. começar a cobrar pelas lives. Eu falei, vou tirar do YouTube e colocar no Hotmart, então. É isso aí, velho, isso aí. Tagueia lá e vai que dá, né? Vai que dá. Mas, cara, isso é uma coisa legal, cara. Isso é uma coisa legal que a gente falou isso nas lives, né? Pra gente que tá empreendendo e pegou esse momento aí de lives e é uma ferramenta. Eu tava conversando com a minha mulher outro dia. Ela falou, pô, você não cansa, cara? Toda hora que ela veio aqui agora há pouco, falou, que hora que vai sair o jantar? Né? Você não me falou que tinha essa live. Eu falei, cara, isso para mim hoje, eu tenho certeza, e principalmente trabalhando com marketing digital, as métricas, né, e os resultados que as lives trouxeram para o Corp é imensurável. Eu jamais ia ser. Puta, eu quero fazer uma campanha para impactar pessoas nos Estados Unidos e vender o produto ou na Europa e ser procurado por players da Europa. Cara, dificilmente eu ia conseguir fazer isso com uma campanha tradicional de marketing. Difícil. Sacou? Eu ia ter que gastar um caminhão de dinheiro para eu ser conhecido lá. E aí, de repente, eu faço uma live com uma pessoa que é referência em mobilidade na Europa e cai proposta para a gente fazer projeto com os caras lá. Né? Então, assim, a gente... E até na questão né, de mensurar, o digital, ele traz muito isso para a gente, né? Então, quem está se reinventando agora está descobrindo outras ferramentas e, sem dúvida, as lives estão trazendo para o Corp um resultado enorme e, para mim, pessoalmente, eu estou fazendo um outro MBA. Né? Eu estou me especializando em Cara, muita coisa aí, tendo um conhecimento absurdo, né? Não só estudando, mas estou também trocando. Acho que essa troca também, para mim, está sendo sensacional. exatamente, a gente é a mesma coisa. E aí, sim, né? A pandemia é horrível por tudo que causa, né? Pelas mortes, pela economia. Então, Uhum. assim, ela só é negativa. Mas essa pandemia fez eu olhar para dentro da Elétricos e vários planos que eu não estava conseguindo dar atenção, porque eu sempre estava em cliente, sempre estava viajando, sempre estava visitando, focado venda, 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 venda. Chegou a pandemia, os processos pararam, os projetos pararam, coisas estão sendo algumas coisas postergadas. Aí foi a hora que, dia 13 de março, foi quando eu olhei e falei, cara, beleza, eu não vou conseguir visitar cliente, muitos projetos estão paralisando, o que eu vou fazer? Pô, tem uma lista de coisas que faz, desde que eu abri a Elétricos, eu quero trabalhar e não estava com tempo, é agora que eu vou implementar. E aí, estruturando nossa área de marketing, trabalhando melhor para... hoje, o que a Elétricos cresceu
em número em questão de ser referência no mercado em 3 meses, é um absurdo. Hoje, se você pergunta para alguém da nossa empresa, que assim, que está nesse mercado, e aí é um segundo ponto que a gente precisa crescer, como agora expandir, né? Expandir a nossa bolha. Então, a Elétricos agora, dentro da nossa bolha, ela é referência. Você não vê o Thiago, que é da Enel, falando bem do nosso serviço que a gente prestou com o cliente deles. Uhum. Então, assim, agora o segundo passo é como eu furo essa bolha e cresço para o mundo, né? E, meu, tudo isso se baseia no marketing. A gente só teve tempo de fazer isso porque a pandemia nos obrigou a olhar para outras coisas que, numa situação normal, a gente não ia ter tempo. Cara, eu acho que muito disso que você está falando vai de encontro no que eu falei no começo do nosso papo aqui, da questão do grande diferencial de você ser um empreendedor que ouve mais do que faz e fala e tem mentoria. Então, eu tive uma mentoria, né, inclusive lá do Vale do Silício, e uma coisa que ele falava sempre para mim era: pensa local e implementa global. Então, cara, se você tiver uma mentalidade, né, de que você está sendo o melhor do seu bairro, mas em muito pouco tempo você vai ser o melhor da sua cidade, para depois você ser o melhor do seu país, para depois você pensar global, e sempre pensa global, velho. Implementa global. Tá? Vou te dar um exemplo de uma coisa que a gente implementou global aqui na Alcorp. O nosso meio de pagamento é do Ebanks, que é cross-border. O Ebanks faz o meio de pagamento do Spotify, do Airbnb, de outras plataformas. Então, quando a gente vai falar com os nossos clientes, a gente já está preparado para, inclusive, o cara da Unilever chegar e falar: pô, a gente implementou a nossa frota sustentável aqui, os nossos relatórios são super elogiados, a gente está pronto para implementar a mesma plataforma em outro país. Né? Isso é excelente. Isso é excelente. Então, assim, quando a gente foi pensar na implementação, eu podia pegar um player brasileiro mais barato, né? Eu podia pegar qualquer outro tipo de meio de pagamento, de gateway de pagamento na nossa plataforma, só que não estava com fit no nosso pensamento global. Então, assim, até um abraço pessoal lá pro Matheus, o Caio, o pessoal do Ebanks, que são nossos parceiros, porque isso ajuda muito no nosso discurso com os nossos clientes grandes. O sonho grande, esses caras querem ver gente que sonha grande igual eles. Né? Então, quando eu falo para eles: vamos implementar algo aqui, eu não simplesmente falo: vamos resolver sua dor aqui. Estou falando para eles: caras, vamos resolver sua dor aqui, isso vai virar um case, e se você quiser implementar lá, ó, eu já estou escalado na Azure, eu já estou dentro da plataforma da AWS esperando para ser escalado, eu já tenho todos os meus protocolos de LGPD enquadrados com a Europa e com os Estados Unidos. Então, assim, é esse tipo de sofisticação e leitura da tecnologia que os negócios digitais têm que ter. Eu tô vendo que vai acabar nosso tempo aí de novo, mas eu acho que até para finalizar aqui, né, que o pessoal já deve estar cansado aí, mas eu acho que, cara, muito do que a gente falou aqui negócios digitais tem que pipocar em todos os segmentos e tem que ser olhado com carinho maior. Né? Eu acho que a questão da eletromobilidade corporativa era extremamente carente desse olhar. Né? Então, quem vendia só telemetria, vendia algo que era muito raso para o tamanho do problema que os caras tinham na mão e o tamanho da oportunidade que tinha para pipocar em startups. Né? Então, eu acho que, cara, fica um recado nosso aí. O ecossistema está aberto. Acho que o Evandro pensa muito igual eu. Então, cara, a gente tem canal aberto com todo mundo. Cara, eu participo de uma porrada de pesquisa. Agora que eu tô com mais tempo em casa, cara, tô dando mentoria para trabalhos de MBA, para trabalhos de formação de TCC. Eu adoro esse lado acadêmico também. Então, eu quero a Alcorp plugada lá no IPT, né, no Instituto de Pesquisa e Tecnologia, plugada com a USP. Né, eu quero ter gente, né, interessada lá da Poli, da FAO, da Faculdade de Urbanismo. Eu acho que essa junção do ecossistema, seja ele financeiro, seja ele, né, imobiliário, a gente está falando do ecossistema de mobilidade. Né? Então, o ecossistema de mobilidade ele tem que estar plugado com o acadêmico. Né? Então, isso é uma coisa muito forte nossa aqui. Então, a gente quer compartilhar. A nossa plataforma está aberta. Então, cara, estudante que o cara está montando o TCC dele, está montando lá, faço maior questão, participo de reuniões com os caras, abro a plataforma, mostro como funciona, abro dados. Né? Então, acho que isso é um ponto principal também
para quem está querendo, né, se aventurar na questão dos negócios digitais aí em mobilidade elétrica. Eu acho que muito do que a gente tem hoje de dados e conhecimentos tem que ser compartilhado. E a partir desse compartilhamento que a gente reforça o nosso ecossistema, a eletrificação vai ficar cada vez mais forte. E estamos juntos nessa luta aí de, em muito Com pouco tempo, certeza. ver nossos filhos, né? É isso aí, ó, nossos filhos e netos andando de carros elétricos e carregando em casa. No meu prédio não tem tomada, gente. Se tem alguém no meu prédio vendo aí, pelo amor de Deus, bota uma tomada para eu carregar meu carro aqui para eu não ter A que ir gente no mercado. resolve, hein? Passa, É isso aí, depois mano, me não passa no adianta. Mas PVT tem aí que o ter. endereço que a gente resolve. Primeiro eu tenho Ô que ter uma Gui, vai reunião de acabar conselho nosso aqui. tempo. Boa. Vai acabar nosso tempo, mas assim, é muito legal isso que você falou. A gente fez até uma live com a professora Luciane lá da Universidade Federal de Santa Maria, que é justamente essa, a importância das universidades no desenvolvimento do mercado de mobilidade elétrica no Brasil. E tem muita pesquisa, muita coisa acontecendo legal. E aí, para encerrar, cara, eu acho que você compartilha do mesmo pensamento que eu. Tenho um lema de vida que é o seguinte: um sonho grande, um sonho médio, um sonho pequeno dão o mesmo trabalho. Cara, eu miro aqui, ó. Eu miro aqui. Moonshot. É isso aí. Beleza? Boa. Muito obrigado. Um grande abraço, pessoal. Espero que tenham gostado, Gui. Bom descanso, boa janta. Você também. E continuamos nos falando. Obrigado pelo convite, cara. Obrigado pelo convite. É isso, foi um prazer, cara. Uma honra. Valeu, gente. Um abraço.